Nossa. Sim, eles estavam me seguindo. Só que a gente viu eles. Quando eu fui entrar na avenida lá, na Raposo, eu vi eles na outra rua. Daí eu falei assim, ó, os homens tá ali. Ele, não, mas não é com nós, não. Aí nós foi seguimos reto e tal. Daí nós deu lá pra frente, que nós ia entrar lá no bairro lá famoso de Sorocaba, Campolim. Eu fui dar a rotatória que eu ia pra Votorantim, eu ia por lá. Na hora que eu dei a rotatória, que eu parei, tava um trânsito, era horário de pico, né? Eu tinha pegado minhas crianças na escola já e fui sair. Deixei eles lá com a minha mãe e fui sair. Na hora que eu parei, que tinha um carro na minha frente e já tava esperando pra ir pra lá, né? Eu vi eles do outro lado da pista pra descer com a viatura. O policial tava de a pé já descendo, pulando o canteiro já. Eu falei, nossa, eu acho que é nós. Dele, não é nós não, fique em... Ele tava com as drogas tudo aqui no colo. Uma sacola. E eu, é nós. E eu dirigindo. Daí, da hora que o outro carro saiu, que eu fui sair, o policial colocou a arma na janela. Vai, para o carro agora. Daí eu falei, calma, moço, eu vou parar. Daí ele, não para não, acelera. Nossa, eu acelerei, atropelei o policial. Passou por cima do pé do policial, que pelo retrovisor o policial tava no chão. E eu só virei o carro. No que eu virei o carro, que eu acelerei. Não, era montando, né? Era só 2 lugares. Nossa, Deus. Eu tinha deixado eles em casa. Eu fui. No que eu fui, menina, que eu fui dar fuga mesmo. Já saí pra dar fuga. Nossa, não deu. Tava um puta bloqueio, assim, na avenida. Não deu nem 100 metros. Eu fui. Chegou, já tava as rocas, tudo bloqueando, tudo. Já estavam me esperando ali já. Né? Como que pode? Aí no que ele pisa no freio, o cara gritou desesperado, porque ele achou que nós ia morrer, né? Nós tava em cima da ponte ainda. E idiota nem pra jogar as drogas da janela, né? É. Porque eu dirigindo ali na agonia e ele ali com as drogas, eu fui, pisei no freio assim em cima, chegou a encostar na roca, que a roca caiu. E os policiais já veio tudo as armas em cima de mim, assim, eu já tirei a mão do volante, já, sabe, desesperada. Eu, calma. Os policiais, só vagabunda, desce do carro. Eu desci do carro, né? Nem foram em cima dele. Foram só em cima de mim, porque eu tava dirigindo, né? E eu, meu Deus do céu, tinha nada do carro, documento, nada. Só tava com o meu RG. Desci do carro, assim, descalço, assim. Eu tava dirigindo de chinelo, tirei, tava descalço. O policial vindo atrás, mancando que eu tinha atropelado. Essa vagabunda me atropelou. Nossa, você vai morrer. Ele ia querer me dar uma coronhada, só que tinha um monte de gente parada já, filmando, sabe? Porque viu a cena, né? O povo passando. Só por isso? Não fizeram nada. Nossa, tô doida pra ficar sozinho com você, pra você ver o que eu vou fazer com você. Deu, calma, moço, não fiz nada, fiquei nervosa. Você apontou uma arma pra mim, eu acelerei, eu achei que eu ia pisar no freio, eu acelerei, falei, né? Só que daí eles não acreditaram, né? Tem droga aqui. E o outro tinha jogado as drogas no chão do carro. Eu nem tinha visto. Ele desceu, né? Os policiais mandou ele pra trás. E eu fui pra trás e jogou as drogas lá no chão. Eu falei, não sei. Daí eles foram lá, acharam as drogas. Daí falou, é sua essas drogas, né? Já foi em cima de mim. É sua, né? Porque o outro policial me conhecia, né? Ele sabia que eu fazia corre lá pra rua. Os policiais sabiam, via direto eu lá pra rua, né? Daí eu falei, tá, aí é meu, né? Daí levou, encostou o carro. Veio um monte de polícia. Ele jogou a droga no chão do carro, ele não te falou nada e tipo assim, jogou a droga, ele nem falou se der B.O. é meu, nada disso? Não falou nada. Tanto que eu assumi. Eu assumi tudo. Porque ele falou pra mim que eu era primária, que como eu tinha filho, eu tinha chance de sair. Ele já tinha 3 passagens e fazia 10 dias que ele saiu da cadeia. Então, pra Faz ele sentido. ia ser mais pesado, né? Sim, ele os falou, dois pega a lei de também, 3/5. Ele mandou uma carta pra mim na cadeia. Falando, Porque, ainda burro, confesso pela carta, deixa eu te falar, vocês eram só corre junto, né? Se for ver por este lado... Daí eles pegaram e mandaram uma... Mas acho que deve ter pecado do mesmo jeito, né? Eles queria colocar associação ao tráfico, receptação por causa do carro, tráfico, e o polícia queria uma tentativa de homicídio contra ele, porque ele já me conhecia da rua, ele falou que eu fiz de propósito na audiência. Então ele querer Não, ele foi na audiência. é outra coisa. Ele foi de testemunha, ele falou. Sim, mas passar pelo carro, não, você acredita? Pelo pé dele. E também queria um danos ao patrimônio do governo, porque eu bati na Rocan e derrubou a Rocan no chão. Aí, menina... O Rocan, o policial. Que tava no bloqueio. Isso aí é dano ao patrimônio, ele falou? Danos ao patrimônio do governo.
Derrubar o policial? A moto. Ah, tá. A moto que eu freiei em cima, né? E chegou a bater e Tem muita caiu. informação, eu Sim, quero saber aí tudo. no caso eu tava com 5 BO. Eu cheguei na... Ah, tá. Na delegacia, Sim. mas na denúncia com certeza não foi. No meu ciente, quando veio pra cadeia, né? É, a denúncia Veio veio. só a associação e o tráfico e a receptação. Fiquei É, porque esse monte de... Mas na audiência ele queria, ele pediu lá pra juíza. Ele falou, não, eu quero uma tentativa de homicídio contra ela. Ela me conhece já, ela deve ter raiva. E a juíza de não mim. deu uma esplachada nele, não? Eu não sei como que ela Tipo, ela, aqui não, ela você não determina ela nada. falou que ele não tinha que falar aquelas coisas, porque ele tava lá pra testemunhar o que aconteceu, né? Ele tava querendo, tipo, dar uma ordem pra juíza. É, por isso que eu te falei, a juíza não deu queijo, essa raça é tudo Ela igual. falou assim, aqui é o que é uma audiência que você vai ser ouvido. Você tá sendo testemunha. Eu nem fui ouvida naquele dia ainda, só foi ele só. Foi o policial só. E a testemunha que era pai, que era do carro, que não sei nem de onde surgiu, porque o carro era clonado, não sei nem de onde Acharam o dono dele, porque como era clonado, eles acham o dono. Acharam, mas não foi. Daí eu fui lá pra Votorantim. E, tipo, lá na viatura antes de ir pra cadeia, ele já tava falando pra mim se eu ia sumir. Porque pra mim ia ser mais fácil. Só que daí os policial foi lá na casa dele, deixou nós lá esperando. Foi outros policiais foi lá na casa dele, pegou mais 1 quilo de maconha. Mas foi lá. Foi lá na casa dele. Acho que GCM, né? Não, Força Tática. Força Tática. Falou assim, se eu for lá na sua casa, quem tá lá agora? Minha mãe, meu pai. Não, nós vai lá agora. Nós vai achar alguma coisa? Ele falou, não vai achar. E ele deixou ir? Daí ele falou, o que vai fazer? Não pode. Ah, mas nós tava preso, só tinha policial. Mesmo assim, você vai fazer na minha casa o quê? Isso porque ele já é cadeieiro, né? Tô presa aqui, é aqui o B.O. Pai, na minha casa pede um mandado aí pro juiz. Mas daí eles foram lá, voltaram com 1 quilo de maconha. E deixou a mãe do cara nervosa também, né? Porque ninguém sabia, né? E eu, né, fomos presos. Aí, lá... Sua mãe com seus filhos? Então, daí, nessa época aí, a minha bebê tinha 1 aninho e 4. E os outros eram maiorzinhos, né? Daí ficou, tipo, um pouquinho com a minha mãe ficou com a mais velha. Ficou, tipo, meio que dividido, assim, sabe? Mas eu fiquei pouco tempo, graças a Deus, né? Da primeira vez. Foi mais fácil, porque eu fiquei 4 meses, né? Você saiu de quê? De liberdade provisória? De mãe cárcere, na época que tinha, né? Eu saí de mãe cárcere, só que daí eu não sabia que tinha risco de revogar, né? Eu fiquei esses 4 meses, foi rápido. Quando eu cheguei lá em Votorantim, tava nova, ainda tinha pouca presa. Tinha umas, acho que nem 60 presa, não tinha, no raio, bem pouca. Então tava bem tranquilo, mas depois, daí 9 meses, depois de 9 meses eu fui de novo. Qual foi a sua sensação quando chegou na cadeia? Ai, eu fiquei olhando assim, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Elas tratam a gente muito mal quando a gente chega, elas tratam a gente como se a gente fosse um bicho, né? Como se nós não fosse um ser humano. Abaixa, tira a roupa, abaixa, que não sei o que, tosse, que não sei o que. Aí você fica assim, caramba. Você pensou nos seus filhos? Pensei, é a única coisa que eu pensava, né? Eu falava, meu Deus, quem que eles vai ficar? O que vai acontecer agora? Porque eu que dava tudo pra eles, né? Tinha ninguém que dava. O que eu ia fazer? Não tinha que fazer mais, né? Eu falei, agora não adianta, né? Lá é onde o filho chora e a mãe não vê. Eu falo que eu tinha a ideia de que eu saí do crime por causa do pai da minha filha, né? Que meu marido hoje, porque eu amava ele demais, e na cadeia ele me abandonou. Então eu achava que eu voltar pro crime, tipo, eu perderia ele. Hoje, na verdade, não é isso. Quem me salvou mesmo foi minha filha. O meu foi meus filhos também. Porque daí, quando eu saí dessa vez, que eu já sofri muito de estar lá 4 meses, minha irmã foi uma vez me visitar. Eu saí, daí eu fiquei já com eles, já aluguei uma casa, meu primo me ajudou, um primo meu que tava preso também muitos anos, ele saiu, ele é que nem um irmão pra mim, ele tava muitos anos preso, 9 anos, e ele saiu 1 mês antes de eu sair. Daí quando eu saí, já fui atrás dele, porque fazia muito tempo que eu não via ele, e ele falou, filha, eu vou te ajudar, não sei o que, só que ele ainda tava envolvido, entendeu? Meu primo. Mas eu aceitei a ajuda dele porque eu não queria ficar na minha mãe, né? E eu queria sair daquele meio, porque eu tinha já sabia quem era que me caguetou, porque os policiais contou quem foi quando eles estavam me prendendo. Foi uma mina lá que andava comigo. Tava com inveja porque eu tava com um carro, que eu tava andando com o cara, que ela tava afim do cara, entendeu? Aí então tudo foi uma coisa ligando na outra. Eu queria sair daquele lugar, que todo mundo com inveja. Então, os carinhas que eu conheci, conversavam comigo, queria comprar o carro, ficava insistindo pra me vender, que não sei o quê.
que não sei o que, sabe? Daí eu não quis mais ficar lá. Daí eu fui morar pra onde meu irmão morava lá, onde onde eu sempre morei, na casa da minha avó, né? Eu aluguei uma casa lá, que era no morro. Aí meu primo me ajudou, primeiro pagou o aluguel pra mim, ajudou eu a arrumar fogão, geladeira, essas coisas, sabe? Meu primo foi que me ajudando, né? Aí eu falei, não, agora eu vou trabalhar, vou criar meus filhos, não quero mais saber dessas coisas. Só que eu não sabia a intenção do meu primo. Meu primo queria me ajudar pra colocar a droga lá pra mim guardar. Ah, vagabundo. Entendeu? Daí eu falei pra ele, quando ele falou, eu falei, não, não vou, eu não quero mais voltar pra cadeia. Eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu sofri muito lá, foi 4 meses, mas pra mim foi o suficiente. Aí ele falou, não, prima, mas que não sei o quê. Eu falei, não, eu vou me virar. Se não tiver dinheiro, meus filhos vão passar fome comigo, mas vai estar comigo. Eu vou fazer de tudo, né? Daí eu arrumei um serviço, né? Uma mãe de um menino que eu conhecia lá, daí ela arrumou pra mim um laboratório de limpeza. Comecei a trabalhar de faxineira, fui lá, limpei o laboratório, aprendi a lidar com as coisas, aprendi coisas que eu nem sabia e comecei a trabalhar. Só que daí, nesse tempo que eu comecei a trabalhar, meu primo me apresentou um traste da cadeia, porque ele não queria mais ficar falando com ele. E ele era irmão. E ele ligava muito, sabe, enchendo o saco. Aí meu primo falou assim, ai, prima, eu vou passar seu número pra ele, pra você conversar com ele, pra ver se ele me desencana um pouco, que não sei o quê. Ele fala muito, não sei o quê. Aí eu falei, não, tá bom, não tem problema, né? Daí eu comecei a conversar com ele. Só que daí ele começou a gostar. E me ligava, me ligava. E eu comecei a gostar também de conversar com ele, sabe? Porque eu não tinha mais vontade de ficar com ninguém, sabe? Aí eu ficava conversando com ele. Ele falou, quando eu sair da saidinha eu vou ir aí, vou te conhecer. Daí ele saiu de saidinha, veio me conhecer e eu fiquei com ele. Aí já fui na ilusão de novo, de irmão, de ter dinheiro, nananã. Acabei me lascando. Porque daí eu não fazia nada, mas eu tava junto, né? Foi aí que me lasquei. Que daí eu comecei a viver aquele romance perigoso com ele e esqueci um pouco das crianças. Entendeu? Daí eu acabei pensando, né, tipo, só em mim, no que eu precisava, que eu queria, né? Eu queria ter um romance, eu sempre fui muito boba assim pra romance, sabe? Pra ser romântica. Aí o cara era romântico comigo, eu já ficava toda. Sabe? Eu caía muito fácil nessa. Daí foi nisso daí, eu caí fácil. Aí eu comecei a me envolver demais. Aí, tipo, eu pagava meu aluguel, eu pagava minhas contas, comprava as coisas pros meus filhos, eu comprei tudo, minhas coisas, meus móveis, sabe? E ele, tipo, veio só pra meu prazer, entendeu? Eu não colocava ele no meio dos meus filhos. Eu não queria colocar ele como um padrasto. Eu queria só como se ele fosse meu namorado, que eu saía. Eu não levava nem ele pra dentro de casa, muito porque eu não gostava, sabe? Eu queria evitar de ter aquilo com meus filhos, sabe? Só que daí, às vezes eu pagava um Uber pra ele, porque às vezes ele não tinha dinheiro pra Uber. Ai, porque meu dinheiro não sei o quê, porque meu dinheiro não sei o quê. Eu pagava. Era um duro. Eu, né, toda iludida, nem pensava. Aí chegou uma época que ele fez uma cagada lá, porque ele era ladrão, ele assaltava, né? Fez uma cagada lá com os parceirinhos dele e, né, acabou tendo que sumir porque estavam sendo procurados. Passou até no jornal. Aí ele falou pra mim se eu queria morar com ele, não sei o que ele ia embora, não. Aí eu acabei indo, fiz uma loucura. Peguei meus filhos e fui morar com ele em outra cidade, escondido em Piedade. Ele alugou uma mansão. Sabe o que é uma mansão? Ele me impressionou. Uma mansão, uma chácara, assim, linda, maravilhosa. Meus filhos ficou tudo encantado. As crianças ficou encantada, tinha tudo, mas levei minha mudança, minhas coisas, tudo. E fiquei lá vivendo um conto de fadas, achando que nunca ia acabar. Aí ele começou a mostrar as garras dele, né? Que eu desconfiava que ele tava me traindo, né? Só que daí um dia eu fui questionar ele foi bem grosso comigo, eu acho que ele tava meio bêbado, sei lá, que ele tinha bebido, tava com cheiro de bebida. E eu falei pra ele, eu era muito assim, intensa, em medo de ser traída, assim, então eu brigava muito, sabe? Eu era muito reativa. Daí ele foi, me deu um soco no peito e eu quase caí pra trás. Eu tava numa mureta, assim, atrás tinha vidro, assim, eu só não caí, acho que foi Deus que me segurou, porque eu tava assim, eu não caí pra trás. O soco foi tão forte que dói até hoje aqui no meio, juro. Ele tá vivo? Tá preso. Aí ele pegou muitos anos de galinha, assim. Graças a Deus. Aí ele começou a falar assim pra mim, parece que já baixou um negócio nele, sabe? Ele tinha uma tatuagem de caveira nas costas, que ele falava que era o que seguia ele.
Ele falou assim pra mim, tem um poço ali, você acha que se eu te jogar ali dentro alguém vai descobrir? Ninguém vai ver. Ninguém, até achar, ó, já tô longe. Aí que eu comecei, sabe, quando cai na real, você fala, puta que merda que eu fiz. O que eu tô fazendo aqui, longe de todo mundo, né? Como que ele ia me ajudar aqui com as crianças e tal. Aí tava perto do final do ano, né? Tava perto do Natal. Aí esses amigos dele lá, que é um amigo dele que arrumou esses amigos que ele nem conhecia. É um casal de amigos. É um mais velho com uma mulher mais nova, com umas crianças. E eles acolheu a gente bastante lá, sabe? Ajudou nós lá, a conhecer as coisas, tudo. Só que mesmo ele lá foragido, ele ficava assaltando as chácaras por lá. E ele pegava muito dinheiro, sabe? Ele chegava e jogava assim na cama muito dinheiro. E aquilo não tava me iludindo mais, sabe? Eu pegava e falava assim, ai, eu não quero mais isso pra mim. Eu não quero, não vou mais voltar pra trás. Não, eu tenho que voltar, eu tenho que ir pra frente, vou começar tudo de novo, ficar sendo iludida por dinheiro, ficar apanhando, ficar sendo corna. Falei, ah não, meus filhos tá crescendo, sabe? A minha filha mais velha tinha um medo dele, assim, sabe? Ele não tratava mal, sabe? Só que ela tinha um receio dele, assim, porque ela via que ele não gostava muito dela, sabe? Que ele olhava de um jeito diferente, assim, pra ela, tipo de rejeição, sabe? Daí foi no dia que eu falei, não, vou ter que dar um jeito de ir embora, porque ele bateu no meu filho. Ele bateu no meu filho, porque ele queria ser pai. Ele falou assim, ah, na hora de eu dar presente eu sou pai, mas na hora de eu corrigir eu não posso ser pai? Ele falava pra mim. Eu falava, você pode ser pai, mas bater no meus filhos não. Bater não. Muito menos nele, porque ele foi o que mais sofreu. Ele apanhou do próprio pai. Então eu não vou aceitar. Quantos anos ele tinha? Ele tinha uns 7 anos, eu acho. Por que ele queria bater nele? Porque ele era muito, ele sempre foi muito teimoso, muito, sabe, ativo, ele sempre, sabe, queria fazer o que ele quer. Só que daí ele não respeitava. Daí ele achava que ele ia respeitar batendo. Daí ele bateu com mangueira do chuveiro nele e ficou a marca. Daí a gente foi pra Sorocaba, porque o pai da minha filha tinha saído da cadeia e ele conversava com ele porque tirou cadeia com ele, né? E queria passar o final de ano com ela. Daí nós decidimos o quê? No Natal ela passar com a gente e no Ano Novo com ele. Só que eu tava com a intenção de que quando eu fosse levar ela no Ano Novo, eu ia embora, já ia com eles e ele não ia voltar. Só que ele não deixava eu ir sozinha. Ele não deixava eu ir. Um dia que eu fui sozinha, que eu fui lá pegar dinheiro com meu primo, ele não deixou ele ir com as crianças. Ele falou, não, vai sozinho, deixa as crianças aqui. Eu sabia que você ia voltar. Entendeu? Daí, nesse dia, nós passamos o Natal lá, tudo lá com aqueles amigos, que eu não engolia a mulher dele. Eu não engolia a mulher desse cara. Eu falava, ou essa mulher quer dar pra você, ou essa mulher tem alguma coisa, eu não sei o que que é, mas ela tem alguma coisa. Aí, dito e feito. A gente foi, né, levar a minha filha daí na semana do Ano Novo, né, um pouco antes, 2 dias antes do Ano Novo, pra passar o Ano Novo lá, né. Aí nós foi com as crianças. Meu filho entrou na casa da tia dele, que é a mãe da minha amiga, que a prima dele era do pai da minha filha, é minha amiga, né? Sempre foi minha amiga. E a mãe dela sempre gostou de mim. Eu chamo ela até hoje de tia. Ele entrou lá dentro da casa dela, que é do lado da casa da avó do pai da minha filha. Ele não quis mais sair. Daí ela falou assim, viu? Acho que ela viu, ele mostrou a marca pra ela, alguma coisa. Ela falou assim, deixa ele passar com a gente o ano novo. Eu falei, por que dela? Ah, ele tá lá brincando, que ele viu a piscina, né? Ele que tá brincando com o meu neto. Daí eu percebi que ela tava meio estranha, sabe, meio incomodada. Falei, não, tá bom, vou deixar, pode deixar sim. Eu nunca fui de deixar, né? Daí eu falei, não, pode deixar sim. Daí a gente vem buscar ele no dia 6, que a gente tava com a intenção já de sair de Piedade e ir pra outro. Ele tava, né, com a intenção de sair de Piedade pra ir pra outro estado, que tava sendo muito procurado. Tá as fotos em todo lugar. Quando nós ia pro morro, o helicóptero ficava lá, ó, fechava tudo. Uma desgraça, daí chega na cadeia dizendo que é bandido. Aí a gente voltou e eu tava com aquilo lá na minha cabeça dele ter batido no meu filho. Eu não conseguia mais suportar, sabe? Parece que toda aquela ilusão, aquela paixão foi embora na mesma hora. Lógico. Aí a gente foi passar o ano novo lá com aquela turma de novo. Aí eu não tava aguentando mais, daí Você lembra que na sua infância você apanhava e sua mãe não fazia nada? eu não conseguia. Eu falava, não, eu vou ter que ir embora, eu vou ter que dar um jeito de ir embora sem ele me segurar, né? Aí eu já combinei com a minha mãe. Eu falei pra minha mãe, eu tinha combinado com a minha mãe, falei, mãe, eu vou embora. A gente não usava celular, tinha um vizinho que
que nós usava, né? Por causa que, pra não rastrear, né? Só que daí, né, nesse dia que ele me bateu, por causa que também ele viu o celular que eu tava usando, eu peguei o celular pra usar, pra ligar pra minha mãe. Ele quebrou o celular na parede também. Depois que ele me bateu, que ele quebrou o celular, ele fez tudo. Daí eu tinha combinado com a minha mãe que eu ia. Por isso que ele não deixou eu sozinho. No dia que eu fui ia lá pra pegar o que a minha mãe falou que. Ele falou assim, minha mãe ligou no vizinho. Daí ele falou, põe no Viva Voz. Daí eu coloquei. Eu falei, ai mãe, tá no Viva Voz, mãe. Tá tudo bem? Daí ela falou assim, então você tem que vir buscar o dinheiro. O seu padrasto tem um dinheiro pra te dar aqui. Eu falei, não, tá bom, eu vou dar. Só que daí ele foi junto, entendeu? Porque nós tínhamos combinado de eu ir lá e não voltar mais. Só que daí ele foi junto, daí não deu. Aí no dia 5, que ele foi, essa turma aí, eles tinham uma adega. Convidaram a gente pra jantar lá na adega, não na casa deles. Aí eu estranhei, eu falei, mas por que aqui na adega? Que era um bar e uma adega. Às vezes a gente faz as coisas aqui nessa adega. A gente faz comida, a gente vende e tal. Eu falei, eu não sei. Daí ele falou, não, vamos sim. Daí ela falou assim, eu falei, não sei. Daí ela falou, então leva minha filha junto pra brincar com as suas filhas. Eu falei, que eu quero tomar banho, não sei o quê. Daí ela falou, leva ela, depois vocês traz. Porque ela demandou a gente levar a menininha pra ter certeza que a gente ia voltar. Aí chegando lá na casa, eu falei pra ele, eu não quero ir. Meu filho e minha filha tava lá em Sorocaba, né? Só tava com as duas pequenas. A Júlia tinha 2 anos e a Agatha tinha 6 para 7. Aí não era o mesmo. Não. Graças a Deus. Eu não tava sentindo de ir, porque uns dias antes eu sonhei que tinha um monte de viatura na adega. Aí eu já fiquei com aquilo na cabeça. Ele, não, vamos, convidar nós pra jantar lá, não sei o que, não sei o que. Essa moça com o marido dela também era do mesmo corre que ele ou não? Não, esse homem era mais de estelionato, sabe? Mas era conhecido dos amigos dele ladrão. E a mulher era mais nova, mas tinha um menino de 11, uma menina de 5, e tava um bebê de 8 meses e tava grávida. E ela tinha 22 anos, por aí, 23. E eu já não vi uma coisa boa nela. Daí nesse dia a gente voltou lá pra jantar e eu não queria, ele insistiu. Eu falei, vá você. Pode você, eu fico aqui. Ele, não, eu quero que você vá, não sei o que, eu fui. Menina, juro, chegamos lá, eu levei as meninas lá na adega de baixo, que ficavam as crianças dela, o menininho dela ficava até no caixa da adega, e eles estavam no bar. Aí ela falou, leva elas lá na salinha pra brincar, não sei o que. Eu desci, e ele ficou lá no balcão, assim, conversando com o cara, né? No que eu desci, eu vi uma viatura subindo. A hora que eu entrei, coloquei as meninas lá, na hora que eu voltei, a viatura já tava ali, já na porta, e já tava descendo outra, e já tava vindo outra da outra rua. Daí eu falei, nossa, daí eu ia pisar no bar, daí eu vi as viaturas, eu voltei de novo pra ir lá onde as meninas estavam, né? A viatura que tava vindo de baixo já me parou, ele falou, vai, volta. Daí eu falei, calma, moço, por quê? Dele, não, você não tava aqui? Volta. E os outros policiais já foi direto nele, já. Tudo com a arma já. Daí ele, calma. Daí ele perguntou o nome dele, ele falou outro nome, né? Ele dava outro nome que era do tio dele. E eu, na hora que perguntou, dei o nome da minha irmã, porque eu tava com medo por causa que eu já tinha BO, né? Então eu não dei meu nome, né? Aí enquadrou todo mundo do bar, liberou todo mundo, daí só que eles já estavam com a foto dele, já tava tudo armado, né? Levou ele preso? Daí levou. Daí colocaram ele na viatura, daí perguntaram meu nome, dei o nome da minha irmã, a data, tudo. Aí puxaram, não deu nada. Ele falou assim, então, dona Fernanda, nome da minha irmã, né? A gente quer o seguinte, ela não vai esculachar, não vai fazer nada. Você vai levar nós até a casa que vocês estão. Não adianta você falar nada que nós já sabemos de tudo. Porque eu tinha falado que eu nem conhecia ele, o imbecil falou que eu era a mulher dele. Que ele tava lá na ponta, né? E eu tava lá na outra parte de baixo, perto da adega. Falei, moço, é que minhas filhas tá aqui, moço. Eu não posso deixar minhas filhas aqui, elas são pequenininhas. Ele, não, fique em paz. Tá com gente que vocês conhecem? Com certeza vocês estão aqui, vocês conhecem, né? Falei, não, sim, mas eu não vou deixar elas aqui dentro. Não, você vai entrar na viatura que a gente vai sentar no banco, você não vai nem lá na parte de trás. Você vai levar nós até lá, nós vai ver se tem alguma coisa. Tem alguma coisa lá? Falei, não. Tem arma? Falei, não. Ele falou, então, nós vai procurar lá, depois nós vai te liberar, nós traz você de volta aqui, porque nosso caminho pra voltar, pra levar ele é por aqui. Falei, não, tá bom então. Aí deixou as crianças com ela? Daí ele abriu a porta pra mim entrar, ela me chamou pelo meu nome. Amanda, eu fico com as crianças. Daí o policial olhou pra minha cara. Ué, mas não é Fernanda? Daí eu falei, não, é que eu dei outro nome, né? Porque a gente tava aqui escondido, né? Dele. Olha pra minha cara, você acha que eu sou otário? Você acha que eu tô quantos anos na polícia?
Daí o outro policial deu risada e falou assim, ai, pegamos 2 coelhos com uma cajadada só. Daí eu falei, não, moço, por favor, moço, vocês têm que me entender, né? Eu dei outro nome, ele não deu outro nome pra vocês, é por causa que a gente tava escondido, né? Daí ele falou, tá bom, então nós vamos lá, nós vamos revirar tudo, com certeza não vai achar um documento seu. Ai, chegou lá, eles acharam meu RG. Ai, foi lá na viatura, puxou. Ah, ela tá pedida. Vamos Tava levar com os dois. mandado? Tava revogado minha cadeia. Isso eu não sabia. Ai, já era. Nossa, E a hora seus que filhos com aquela mulher? a hora que ele colocou a algema em mim, ele tava na viatura da frente, eu na de trás. Opa! Eu na viatura de trás. Eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu vou pra lá de novo. Meu Deus, minhas filhas. Daí eu comecei a falar pro policial, né? Pelo amor de Deus, moço. Minhas filhas tá lá, eu nem conheço direito essas pessoas. Não deixa minhas filhas lá, por favor. Manda alguém lá pegar elas. Não sei, leva elas pra delegacia. Minha família mora lá em Sorocaba, né? Comecei a implorar pro policial. O policial falou assim, você quer que eu faça o quê? Você não tá aqui? Quem mandou você trazer suas filhas pra cá? Você não tá com um povo que você conhece? Não é tudo bandido? Deve ser bandido, igual vocês, né? Eles estavam dando risada. Porque depois eles contaram que eles tinham caguetado nós. Falou que nós estávamos caguetados faz tempo, que eles estavam desde 6 horas da tarde esperando nós aparecer lá na DEC. Acredita? Eles só estavam E esperando. foram eles que caguetaram. Provavelmente, quem podia ser? Ninguém conhecia nós lá. Aí a hora que eles ainda deram uma parada lá na adega, na rua, e eu falei, por favor, fala das minhas filhas dela, gritou ela, falando que o Júlio já tava indo, que é o meu irmão. O Júlio já tava indo buscar. Ele falou, fica em paz, o Júlio já tá indo buscar. Quem que é Júlio? Eu falei, é meu irmão, mas meu irmão não tem carro, meu irmão não vai chegar aqui nunca. Como que o meu irmão tá vindo buscar? Meu irmão não tem dinheiro pra Uber, nada, como que ele vai vir aqui? Eu já imaginei, né? Eu falei, por que então falaram que o Júlio ia buscar? Eu já fiquei desesperado, passou 1000 coisas na minha cabeça, sabe? Aí fui pra delegacia de Piedade, ficamos lá. E, saiu até no jornal. E quem buscou as crianças? No outro dia, esse meu primo que colocou esse traço na linha comigo, ele foi lá buscar. Porque apareceu no jornal, né? E não sei como que ele ficou sabendo, não sei se foi os caras que avisou. Mas daí todo mundo viu, minha irmã viu no jornal, todo mundo ficaram falando que eu dei o nome dela, tudo, né? E meu primo foi lá. Daí quando minha irmã foi eu fiquei 2 dias, era no sábado a prisão. Eu fiquei no sábado, no domingo. Só na segunda eu fui pra Votorantim. Fiquei lá no corredor lá da delegacia. Ninguém foi lá, ninguém sabia que eu tava lá, não sei. Ninguém foi lá. E as crianças, você sabia das crianças? E eu não sabia nada. Minha cabeça tava, sabe, com vontade de morrer, de ódio de mim, sabe? De estar naquela situação de novo. E culpa minha, sabe? Por burrice minha, nossa, por causa de homem. Nossa, foi a pior coisa da minha vida. Aí quando eu cheguei na cadeia, eu já sabia de tudo, já sabia como que era. Já falei pra senhora, eu já sei como que é. Então você já sabe, tá bom. Eu falei, já sei. Já sabia que tem que falar senhora, tudo senhora, não sei o que, licença senhora, já sabia. Quando eu cheguei lá, as meninas que já tava lá quando eu tava de 4 meses, que eu fiquei 4 meses, 9 meses atrás, ainda tava lá. Aí já me conhecia, daí já me deram uma força, sabe? Mas eu fiquei 15 dias na inclusão de castigo, não mandaram eu pra baixo. Aí fiquei sofrendo lá pra caramba, sem saber nada das crianças. Ainda demorou 3 meses pra minha irmã ir me visitar. Eu fiquei 3 meses sem saber. Eu fui presa dia 5 de janeiro e ela foi me visitar só em março. Quando ela chegou lá, ela contou o que das crianças? É porque minha irmã tinha ganhado minha sobrinha em dezembro, né? E ela tem cesárea. Daí até ela se recuperar, tudo. Aí ela foi, levou um jumbão, me levou tudo que eu precisava e falou pra mim, Amanda, você não tem nada mais. Você não tem nada. Sabe o que é nada? Roubaram tudo da sua casa. O outro dia o primo foi lá buscar as meninas, a casa tava limpa, não tinha nada. No outro dia, roubaram todos os móveis, tudo, as roupas das crianças, tudo, só sobrou uma bolsa com os documentos. Eu fiquei chocada. Eu falei, gente, como que armaram isso, né? Porque a pessoa, né, a gente foi preso e na mesma hora foram lá e limparam a casa. Entendeu? E as minhas filhas ficou com eles do dia pra noite e meu primo buscou elas lá, tudo. Nem sabia quem era as turmas, só pegou as crianças e foi embora. Aí, tipo, minhas filhas teve que ganhar roupa, ganhar as coisas, porque eles não tinham mais nada. Quem ficou com as crianças? Aí que foi o problema. Daí eles ficaram separados. Porque nesse tempo que a minha irmã foi, 3 meses, ainda a minha pequenininha tava com ela e a minha mãe
ainda tava com a mais velha. Não, a mais velha ficou com o pai dela, que ela tava lá já, ficou com o pai dela. E o meu menino e a outra, a do meio, ficou com a minha mãe. Só que daí não aguentaram. Aí separou as crianças. Aí, tipo, cada um ficou num canto. A minha irmã falou que não dava pra ficar com a pequena porque ela tava com a bebezinha e ela ficava com ciúme, queria pegar, puxar da cama, essas coisas. Aí minha bebezinha ficou com a minha tia, com um tio meu, que é bem de vida, pegou ela, levou pra morar com ele. O meu menino Cuidou bem dela. cuidou bem. Ela foi a que mais ficou tranquila, assim, na questão de como viver, porque eles são os mais bem de vida da minha família. Agora o Eric foi parar com a minha prima Jéssica, que nem falava comigo, nunca gostou de mim, e eu também nunca gostei dela. Sabe, de você saber que a sua prima, mas você não querer aproximação, nada. Você saber que a pessoa não vai com a sua cara. Eu sentia sempre que ela não ia com a minha cara, mas eu nunca imaginei que ela ia ficar com meu filho. E só que só depois que eu fui saber, depois de muitos meses, porque aí foi passando de mão em mão, sabe? Ninguém queria cuidar. Meu irmão ficou um pouco com a minha filha, com a Agatha, né, que tem 13 anos, vai fazer 13 anos, não aguentou ficar. Minha cunhada não quis ela ficar na casa dele. E aí a minha filha foi despachada, ficou um pouco com um. Foi parar até com gente estranha que não era da família, pra você ter uma ideia. Um casal de amigos do cunhado da minha irmã. Que perigo. Sim, eles eram ricos, mas não era da família, não era conhecido, e permitiram que minha filha ficasse. E tipo, eu, sabe, fiquei Quanto assim, tempo sua filha ficou com eles? não sei quanto tempo, porque quando eu saí ela já não tava mais com eles, ela tava com a minha mãe. E ela foi a que mais sofreu, ela tava magra, parecendo até os ossos assim do pescoço. Cara, Mas por que ela saiu lá deles? Porque ela era muito rebelde. Ela deu trabalho. Diz que ela tentou tirar a grade de proteção do apartamento pra pular. E ela, sabe, só aprontava. Então não será? queriam esse problema. Então, eu tenho comigo, será que ela aprontava ou ela reagia? Então, eu acho que ela reagia, né? Porque ela tava muito vulnerável com o que tava acontecendo. E aconteceu muita coisa, né? Então ela não sabia como se expressar, né? E não tinha ninguém. Cadê o colo, cadê o carinho das pessoas de pensar, a menina não tem pai, sabe que o pai morreu, a mãe tá presa e cadê? Os mais próximos, que eram meus irmãos, minha mãe, daí como que fica? É difícil, né? Que eu entendo lá da minha irmã, que ela tinha criança pequena, tinha meu sobrinho já, mas eu, no lugar dela, eu não conseguiria. Quanto tempo de pena você cumpriu? 1 ano e 4. Sua condenação era quanto? 6 anos. Você tirou 2 e pouco? Com É, mais os 4 meses? Não, você tirou menos 1 e 4, tirou 1 e 8. Quebrou a associação, né? E daí Aí ficou só diminuiu a a pena. receptação e o tráfico. Aí como eu tive bom comportamento, eu estudei na Trabalhou. cadeia, trabalhei. Na primeira vez eu trabalhei, na segunda vez eu estudei. Que o Mai queria estudar, né? Você foi embora de quê? De real ou condicional? Eu fui de Alvará, normal, não tinha nada. Depois que eu fui, assim, eu acho que é de 4 em 4, como que é? Você foi de RA, então. 3 de em 3 RA. meses? Só que daí Você chegou a passar pelo semiaberto? eu passei, mas fiquei só 5 dias só. Porque é o... Não cheguei aí pra sair Tem que seguir certinho, por exemplo, ganhou o semiaberto, mesmo que esteja lá no fechado, já pede o aberto. Nossa, mas... E no olha, dia que você foi embora, como foi? foi a melhor coisa da minha vida, né? Eu não sabia nem pra onde eu ia ir, porque como minha irmã falou que não tinha nada, a minha irmã me visitou 3 vezes só. Depois ela não foi mais. Meu cunhado saiu da cadeia, que ela visitava também ele, e ela não foi mais. Daí eu fiquei o resto da cadeia sem saber de nada. Às vezes chegava uma carta e foto também às vezes. Tá? Mas o outro lá, o preso, mandava cigarro pra mim por visita, que vinha, e eu comprava as coisas com cigarro, fazia meu corre, fazia Você não ficou com ele mais não, né? Não, mas foi difícil se livrar. Ele pegou 50 anos de cadeia. Graças a Deus. E aí eu falei, não quero mais isso pra minha vida. Eu falo graças a Deus não no sentido de desejar cadeia pra ele, mas no sentido assim, ele preso não vai fazer isso com mais nenhuma mulher, entendeu? Sim, nossa, eu falei, não, eu não quero mais isso pra minha vida. Agora, conta uma coisa que eu quero saber. Quando você saiu, você foi buscar seus filhos. Quando eu saí, eu não sabia pra onde eu ia ir. Porque o meu irmão não sabia onde tava morando, tinha se mudado, né? Que eu sabia na carta que ele tinha mais uma filhinha e tinha se mudado. Que não foi nem ele que mandou, foi minha mãe. Minha mãe foi a única que mandou carta pra mim. E uma tia minha, que era pra falar da minha filha, que tava com ela, que queria a guarda. E a minha prima também pra falar que queria a guarda do meu filho.
Só que eu não dei, falei que não ia dar, porque o filho era meu. E eu ia sair de lá, não ia ficar. Porque todo mundo achava que eu ia ficar 10 anos presa. Que horror. Sim, quando eu saí, ninguém gritou. Tinha gente que achou que eu tinha fugido da cadeia. Mas eu fui e falei, não, eu vou lá onde eu sei que minha filha tá com o pai dela, né? Fui de carona ainda, que uma turma ia embora também, e me deixaram lá. E cheguei lá, daí encontrei o pai dela, daí ela tava lá, minha filha. Nossa, na hora que eu vi ela nem acreditava que era eu, ela achou que ela tava sonhando. Ela chorou tanto, ela chorou, e eu chorei também, daí eu falei, nossa, eu não sei nem onde eu vou, né? Daí ele falou, não, pode ficar aqui. Eu falei, não quero ficar aqui não, pode deixar que eu me viro. Daí lá fora, a gente conversando lá, a prima dele, né, que era minha amiga, ela feliz de me ver também. Aí uma amiga dela me viu e contou pra minha prima que eu tava lá, que meu filho tava com ela, né? E a minha prima morava ali perto da casa do pai da minha filha. Aí minha tia, uma tia minha, tava descendo a rua, nem sabia que ela tava morando lá. Essa minha tia aí foi a que mais me ajudou. Nossa, nesse momento foi um anjo, sabe? Ela viu eu, ela nem acreditou que era eu. E ela não é minha tia de sangue, né? E ela tinha vontade de me visitar, só que tava o nome da minha irmã, do meu irmão, da minha mãe, então, né, que eu achava que ia ir. Só que daí ela foi, nossa, ela me abraçou, ela falou, nossa, vamos pra minha casa. Eu falei, tia, eu não tenho pra onde ir. Ela falou, vamos pra minha casa. Você pegou sua filha. Né, eu já falei pra ele, né, que ela ia ficar comigo, mas não ia levar ela já, porque eu não tinha pra onde ir, né, mas eu já levei ela pra ficar lá comigo. Fui lá na minha prima já, fui lá na minha tia, deixei minhas coisas, fui lá na minha prima ver meu filho. Aí cheguei lá, ele tava comendo pizza com ela. Aí eu vi assim, sabe, tipo, me sentia uma dor, sabe, de como se ele fosse filho dela, sabe? É tão difícil, né, daí... Mas eu tava feliz que ele tava bem, sabe? Ele tava bem, ela não tem filho. Ah, então ela cuidou bem dele. E ela e o marido dela tava cuidando, ele tinha um quarto só pra ele, assim, sabe? Cama, tudo, as coisinhas. E ele gosta de jogar bola, nessa época ela colocou ele numa escolinha. Ah, então bem cuidado, E ele graças a mandou Deus. uma cartinha pra mim falando que ele tinha ganhado uma medalha, tudo. Nossa, chorava tanto. E daí ela já ficou com esse medo, né? De eu tomar o filhinho que ela tava criando, né? Só que eu não conseguia, sabe, ter esse sangue de barata. Que nem todo mundo falou pra mim, ah, você tem que se estruturar primeiro, pra depois você pegar seus filhos. Eu falei, não, eu não consigo. Eu tô na rua, eu vou deixar meus filhos morar. Não importa, cuidou, tudo bem, Deus abençoe, me ajudou muito, mas agora é minha vez, né? Daí fiquei na minha tia um mês, na casa dela. Daí minha mãe tava pegando auxílio na época, né? Só que ela pegava no nome dos meus filhos. Aí eu falei, o que, mãe? Desse mês você vai me dar? Eu saí em maio, né? Falei, mãe, me dá esse dinheiro, né, que é das crianças, que eu tô precisando. Daí eu fui e comecei a comprar as coisas. Falei que eu ia alugar uma casa. Daí o pai da minha filha me ajudou a alugar uma casa. Primeira vez que ele me ajudou. Acho que remorso, né? Só que ele me ajudou também em intenção, né, comigo, né? Porque eu tava falando com ele, mas por querer ter uma relação boa por causa da menina, não pra ter algo com ele, sabe? Eu não queria mais ficar brigando, não queria mais ficar, sabe, julgando, eu queria deixar aquilo pra trás e queria ver uma vida diferente, mas ele interpretava tudo errado. Aí eu aluguei uma casa, levei as crianças, meu tio também não gostou, minha tia, que tava criando minha filha pequenininha, né, que ela já tava grandinha, tava bem diferente. Mas você levou todo mundo? Levei, peguei eles, aí daí comecei tudo de novo, sabe, comprar minhas coisas, trabalhar e comecei devagar, mas fui conseguindo, mas estava difícil. Às vezes minha mãe me ajudava a olhar eles para mim trabalhar, mas quando minha mãe não me ajudava, porque minha mãe é de lua, às vezes ela me ajuda, às vezes ela vira as costas, quando tá difícil ela some, ela fica comigo, volta pra casa dela, aí minha irmã precisa dela, ela vai com a minha irmã e assim vai indo, sabe? Aí eu, sabe, não dei mais bola, falava pra mais velha cuidar dos pequenos pra vir trabalhar. E fazia assim, porque eu não tinha o que fazer. E a mais velha te ajudava. Sim, eu comecei a ensinar desde cedo, né? Porque eu não tinha o que fazer, né? Ou eu trabalhava ou nós morria de fome. E eu tinha que pagar aluguel também, né? Aí eu combinei com o pai dela dele dar metade, né? Como se fosse pensão, do aluguel pelo menos. E eu pagava o resto. Só que daí começou a dar briga até nisso daí, porque ele não conseguia, né, me ajudar. Ficava jogando na cara. Daí um dia eu vim do trabalho, que minha tia me deu um trabalho lá no salão dela, que minha outra tia, irmã da minha mãe, de atendente, ficar lá cuidando, essas coisas, né? Daí eu fui sair com a manicure, fui, sabe, comer, tomar uma cerveja que eu gostava na época. Quando eu voltei, minha mãe tava lá comigo, né?
Quando eu voltei, ele me bateu porque ele achou que eu tinha saído com homem, porque a manicure tinha carro, eu desci do carro dela e fui. Ele achando que eu tava com homem e achou que era meu dono. Ele me deu um cacete na frente das crianças, na frente da minha mãe. Minha mãe tentou separar. Aí eu, nossa, sabe, eu não sabia nem o que eu fazia mais. Eu Denunciou, né? chamei a polícia, sabe? Você acredita que a polícia ficou do lado dele? Só porque eu tava cheirando cerveja, achou que eu tava bêbada. Falou que. E ele todo calmo, né? Todo pleno, passando como louca. Não, mesmo assim, a polícia ainda foi a favor dele. Não, a polícia foi a favor dele. E ele falou assim pra mim, você é sem teto. Você não tem nada, você só tá nessa casa por causa de mim. Porque você nunca vai ter nada na vida, ele falou pra mim. Você é sem futuro. Você só presta pra trás de homem, que não sei o que, sabe? Daí eu falei assim, viu, você ainda vai me ver um dia e você vai se arrepender de tudo isso que você tá falando pra mim. Eu falei, olhando a cara dele assim, sabe, chorando, tudo, sabe, eu olhei do chão que ele me jogou no chão. Eu falei, você vai se arrepender de tudo. E tudo isso também pela sua filha, porque ela tá vendo o que você tá fazendo comigo. Você acha que um dia ela vai olhar pra sua cara e vai querer te chamar de pai? Ele, eu não tô nem aí. Você acha que eu vou me arrepender? Você vai ser o quê? O que você vai ser? Uma puta, uma prostituta? Eu falava assim pra mim. E ele é o quê? Nóia. Aí, sabe, aquilo lá, eu falei, não, eu não vou mais passar por isso. Eu vou ter que sair daqui, eu acho que o ambiente, sabe? Tem Ele que tava sair. contaminado, né? Tem que sair, tem que ir pra longe, tem que sair. Daí foi o que eu fiz. Aí depois de um tempo que eu tava lá já, que eu fui em outro lugar trabalhar, né? Eu trabalhei no shopping, eu fui mandando embora, daí eu arrumei outro lugar. Mas você conseguiu seguir a Sim, vida. mas eu não parei. Só que daí quando eu fui mandando embora, eu não tinha, eu tinha mais onde trabalhar. Eu fui arrumar um lugar, uma pessoa me arrumou um lugar que eu conheci através de um amigo, lá na onde eu conheci meu marido. Entendeu? Lá no... Esse tempo aí, você saiu em 2020, né? Esse tempo, até você se estruturar, passou quantos anos, mais ou menos? Um ano. Foi em Um ano. 2021 que eu fui... 2021, no final de 2021, né? Que eu fui, que eu conheci meu marido e saí de lá. Aí você conseguiu se estruturar. Que eu consegui sair daquele lugar por causa dele, porque daí ele morava longe. E na onde eu arrumei o serviço era lá perto da casa dele. Eu conheci ele lá. Entendeu? Daí eu saí de lá longe, pegava 4 ônibus pra ir trabalhar lá. Quantos anos você já tá com ele? 4, né, amor? E eu trabalhava das 7 da noite às 4 da manhã, numa lanchonete. E essa moça, ela me chamou e eu tava que eu tinha sido mandada embora, e eu tava assim, deitada no sofá, falando, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não posso ficar sem trabalhar. Eu já tava uma semana sem trabalhar, não tava conseguindo nada. Falei, meu Deus, tá perto do Natal. O que eu vou dar pros meus filhos? E eu sempre gostei de fazer árvore, de comprar presente, sabe? E eu fiquei, meu Deus, e agora? Eu tava chorando, sabe? Falando, meu Deus, eu não aguento mais. Eu passava a noite dormindo e falava que eu queria, além de eu querer uma vida melhor, eu queria um parceiro, uma pessoa que estivesse do meu lado pra me apoiar, pra me ajudar, sabe? Pra me levantar daquele buraco. E daí eu fui nesse trabalho. Daí nesse trabalho que eu conheci ele. Na verdade, você só queria uma família. Eu queria, porque tava muito difícil pra mim, tava tudo pesado, sabe? Tudo nas minhas costas, só eu. E eu ajudava também, eu ajudava minha mãe. O que eu podia fazer por todo mundo eu fazia, mas só que ninguém fazia nada pra mim, sabe? Quando eu decidi mudar por causa do serviço, eu já conheci ele. Quando eu conheci ele, ainda ele bebia copão, fumava maconha, eu também, sabe? Então eu queria dar uma curtida. Só que daí nunca mais largamos. Só que daí eu fui morar pra lá, porque tava longe pra mim trabalhar, né? Eu fiz a minha mudança sozinha. Eu fui pedir ajuda pro meu irmão falou não. Falei, eu não vou, não quero. Falei, não, tá bom, só faz um favor pra mim, fica com as crianças pra mim poder fazer a mudança, depois eu venho buscar eles, porque eu preciso fazer a mudança, né? Daí uma amiga minha ajudou a fazer a mudança, levar tudo pro caminhão, porque não tinha ajudante. Pé nisso, tinha que carregar as coisas, tudo. E fui morar lá perto dele. Daí quando eu fui lá, cheguei lá, ele me ajudou com a mudança, porque ele nem gostou de eu não ter avisado ele que era pra ele ajudar desde o começo, né? Mas lá na casa, lá perto, ele me ajudou tudo, ele ficou me ajudando. E daí foi indo, ele não quis mais sair da minha casa, né? Ficou morando lá comigo, que ele morava com a mãe dele, né? Daí ele não queria mais ir embora. Daí eu falei, então fica aí já, né? Já que você não quer ir embora, né? Eu vi que ele tava se dedicando muito, sabe? Que ele tava fazendo muito por mim. Tanto que ele chegou a falar pra mim que ele cuidava das crianças pra mim trabalhar. Falou, não, eu fico com as crianças pra eles não ficar sozinhos, vai trabalhar.
Aí teve gente pra falar, ai, você vai deixar o cara sozinho com seus filhos, que não sei o quê, que você nem conhece direito. Eu falei assim, ai, já conheci traste. Eu sei o que é traste, eu sei o que não é. A gente sabe. A gente A sabe. gente sente quando a pessoa tem um coração bom e quando a pessoa quer com má intenção. E Exatamente. ele dava pra mim ver que ele queria ter um compromisso comigo, eu que não queria. Aí eu falei um dia brincando pra ele, falei assim, viu? O próximo que eu for ficar, um relacionamento de levar pra minha casa, pra ficar com meus filhos, vai ser pra casar, mas tem que me bancar. Eu tô cansada de trabalhar, de me sustentar, vai ter que me sustentar e sustentar meus filhos, meu silicone, meu cabelo, minha unha, não sei. Aí ele falou assim, o silicone eu não garanto muito, mas o resto eu dou um jeito. Aí eu falei, não, tô brincando. Mas ele levou a sério. Ele levou a sério, porque eu vi que ele levou a sério. Ele começou a, sabe, mudar a minha vida, me ajudou mesmo. Ele falou, não, eu tava com dívida que eu fiz empréstimo no agiota pra pagar meu aluguel pra mim ir pra lá, né? Porque carreto, aluguel, todas essas coisas. Ele falou, não, você não precisa mais ficar fazendo nada. Pode deixar que eu pago a sua conta, eu pago o que você deve. Fique de boa. Eu trabalho, você cuida das crianças e da casa. Então, o primeiro relacionamento saudável que você teve na vida foi com Foi o primeiro pra terminar, né? O último, acabou, tá lacrado, já Deus tá, tipo, no momento certo, esperando, né? E hoje vocês dois servem a igreja, Nós os dois dois. são evangélicos? Foi, tá? cristão. Cristão. Através de mim, né? Porque eu comecei a querer parar de beber primeiro. Eu comecei a sentir assim, Deus me incomodou de ver a vida que ele tava me dando e que não era mais necessário eu ficar vivendo daquele jeito. Porque eu e ele bebia muito. A gente gastava muito dinheiro com copão e fumar maconha. Só que a gente não fumava dentro de casa. Eu nunca gostei de fazer nada disso perto dos meus filhos, né? Sempre foi fora. Então, como a gente tava, depois dessa casa, a gente alugou uma casa maior, a gente alugou uma casa melhor, a gente comprou móveis melhores, coisas melhores. A gente teve, o irmão dele foi pra Portugal, deixou um monte de coisa pra gente. Era nessa casa que o irmão dele morava, que ele foi pra Portugal, e a gente foi lá no lugar dele, né? Então tinha, né, tudo pras crianças, tinha o quartinho deles, as coisinhas deles, tudo que eu nunca tive, sabe? Que meus filhos nunca teve, porque antes meus filhos dormiam no colchão no chão, meus filhos não tinham nem cama. Sabe? Porque depois que eu saí, que eu não tinha mais nada, meus filhos não tinham nem cama. Pelo menos você não deu às crianças. Não. Todo mundo falou pra mim fazer isso. Ai, dá pro pai. Ai, que dá o quê? Ai, dá pra família do pai. É bicho. Eu falei, não, meus filhos não é cachorro. Os outros catam os filhotinhos dos cachorros. Aí você começou a trabalhar com... Você mexe com coisa de sobrancelha, né? Daí eu já mexia, já gostava. Na cadeia eu fazia sobrancelha. Daí tinha uma pastora que falou pra mim uma vez. Ela falou assim, menina, você deixou minha sobrancelha linda, só com uma pinça aqui na cadeia. Você já pensou que você pode fazer lá fora? Vai trabalhar disso. Eu falei, não sei, né? Eu tenho uma vontade, eu tenho um desejo. Ela falou, então Deus vai realizar isso na sua vida, é só você querer. Aí, depois que eu fiquei grávida já, né? Em 6 meses que nós estávamos juntos, eu fiquei grávida. Só que nós estávamos planejando um casamento, que ele me pediu um casamento. Aí eu falei, agora não dá pra me casar do jeito que eu queria, né? Porque eu fiquei grávida, então eu tenho que planejar as coisas do bebê, né? E tudo que eu fiz pro meu bebê, tudo que eu nunca tinha feito pros outros, tudo que eu nunca tinha dos As outros. crianças não ficaram com ciúmes? Não, eles entendem tudo que eu falo, sabe? Eles são bem amigos meu. A gente conversa, a gente tem um ótimo diálogo, todos eles. A gente tem costume de sentar na mesa, de jantar na mesa, de conversar, sabe? Tudo. Então, tipo, eles não teve ciúme, eles adoraram a notícia que ia ter um bebê, né? E o meu filho torcia pra que fosse menino, porque é só ele de menino, né? E foi o menino. Daí a gente planejou o casamento menos do que tava, né? Que eu queria um casamento de princesa. Mas daí a gente casou no civil, fez um jantar numa chácara, assim, de 2 dias, fez uma festinha, assim, normal, né? Sem cerimônia, sabe? E daí a gente teve que planejar já o chá de bebê, né? Que tava perto, a gente casou em novembro. Você casou grávida? Eu casei grávida, o casamento foi em novembro, o chá de bebê foi o neném nasceu em fevereiro, o chá de bebê foi em janeiro. Aí eu fiz todo aquele chá de bebê que eu sempre sonhei, que eu nunca tive de ninguém, sabe? Que nunca imaginei que eu ia ter, sabe? Tudo que eu sempre quis, não tem esse negócio de pensar em quanto você vai pagar. Eu podia comprar tudo que eu queria. E eu fiquei feliz, porque Deus estava me dando, sabe, aquela felicidade que eu sempre quis com os meus filhos, mas eu tive a chance de dar para outro, né, que eu achei que eu não ia ter, né. Mas aí também o sonho dele era ser pai, né, daí eu falei, eu tenho que realizar o sonho dele, né, ele merece, né, ele foi tão bom para mim, tão bom para meus filhos, tanto que a minha filha pequena chama ele de pai. E a mais velha, ela se refere, ele é pai.
ela fala para as pessoas que ele é pai dela. Ela fala, ai, meu pai vai vir me buscar na escola. E ela fala, ai, eu sou a única filha dele, mãe, porque eu sou a morena igual ele. Ela é moreninha igual ele, né? Ela fala, eu sou pretinha igual ele, mãe, só eu que sou pretinha. Meus irmãos tudo branco, é só eu que sou filha dele. Ela fala assim. E ela tem 16 anos, você já pensou? E tipo, ele tem um negócio assim com as crianças dele, saber cada um gosta, sabe? E eles não acreditam nisso, sabe? De ver que ele sabe o gosto deles, que ele vê a necessidade deles. Quando tem que repreender, repreende, mas tudo com amor, sabe? E o meu filho gosta de jogar bola, ele ama jogar bola, ele sempre sonhou em ter um menino. E o meu filho joga bola e ele sempre jogou bola, a família do meu esposo, todo mundo jogou bola, tem no sangue. Então ele colocou ele na escolinha, ele compra chuteira, ele compra uniforme, ele compra bola, ele vai e leva ele no jogo. Então hoje vocês estão bem. Sim, foi tudo realização de Deus. Eu tô na aqui minha morrendo de vida. chorar. Eu tô vendo, porque não tem como, né, Márcia? É tudo transformação de Deus. E quando ele decidiu parar também de beber, eu parei antes. O nosso bebê ficou doente. Ele ficou com bronquiolite. Ele tinha 9 meses. Aí quase ele ficou internado, só que ele começou a respirar com oxigênio já. Daí a médica falou assim, ó, se eu voltar e não melhorar, a gente vai ter que internar ele, porque a saturação dele tá muito baixa e tá muito arriscado, né? Eu comecei a ficar nervosa, comecei a orar, comecei a clamar a Deus, falei, Senhor, eu sei que o Senhor tem um plano na minha vida, e eu sei que não é desse jeito, mas eu sei que tudo tem um propósito. Eu vou pedir com muita força, Senhor, se o Senhor curar meu filho, eu vou me entregar totalmente pro Senhor, eu vou voltar no caminho de Deus, que eu sei que é o meu caminho e eu não vou sair mais. E ele fez o mesmo propósito em casa, que ele falou que ele ia parar de beber, né? Que ele bebia e ele parou. Aí a gente começou a ir na igreja. Ah, você tava no hospital. Sim, e ele E tava ele em em casa, casa. não podia ficar os dois. Ah, sim, o TI não pode É, mesmo. tá, Às vezes meu marido bordava assim, É. as enfermeiras pra poder conseguir ficar E comigo lá. ele ficou lá com as crianças orando em casa. As crianças também tudo orando, porque eu sempre ensinei eles, mesmo eu levando uma vida errada, eu nunca tirei Deus do meio. Eu sempre ensinei eles a orar. Sempre ensinei eles, quando tem alguém mal, a gente ora, que Deus dá um jeito. A gente dobra o joelho, a gente sempre tem que colocar Deus. E daí, nisso daí, Deus trabalhou. No meu filho, a hora que a médica voltou pra ver se ele ia ser internado, ela foi lá ver tudo. Ela falou assim, nossa, que estranho. Eu falei, por quê? Porque tá tudo normal. Seu filho, a saturação dele tá normal. Aí ela foi lá, falou para as enfermeiras que podia já tirar o oxigênio dele e ele não ia precisar ser internado. Ela falou que ele já tava voltando tudo normal. Então ela falou, nossa, que estranho mesmo. Então eu falei, não é estranho, moça, é que eu tava aqui orando porque eu sei o Deus que eu sirvo é tudo ele. Daí ela falou, nossa, é verdade, porque eu nunca vi isso. Eu já tava preparando a internação dele. Aí, nossa, deitando glória a Deus, aí ele parou de beber. E nós dávamos umas brigadas por causa de beber, não brigar assim feio. Eu reclamava pra ele, porque ele não dá pra brigar com ele. Às vezes eu brigo com ele porque não dá pra brigar. Sabe? Quando você quer arrumar uma briga, mas a pessoa não dá pra brigar. Porque não dá motivo nenhum, não faz nada. Graças a Deus. Mas às vezes a gente quer dar uma cutucada, né? Mas não dá, ele não deixa, não tem como. Só que daí ele parou também, começou a querer parar de fumar maconha quando ele começou na igreja. Daí ele sentiu um dia no culto, quando nós voltamos da igreja, ele pegou, parou e jogou tudo no container, as maconhas dele. Daí ele falou assim, Deus não quer mais que eu faça isso. Eu falei, ai, glória a Deus. Daí ele ficou só um cigarro. Fumava cigarro desde os 13 anos. Aí era mais difícil, né? Depois do nada, ele decidiu parar, que eu reclamava, falava que não era bom pro bebê, né? Cheiro de cigarro, não sei o quê. E do nada ele parou. Daí depois como a gente tava frequentando muito a igreja, daí nós fomos assistir um batismo um dia, eu falei pra ele só pra ele assistir. Deus chamou ele e a minha filha no mesmo dia, minha filha de 15 anos. Ela foi e se batizou também, junto com ele. Quando ele viu ela lá, ele falou, Pera um foi um sinal. minutinho, não precisa cortar não, tá? Que eu vou atender essa ligação aqui, que... E que nem depois que eu pensei em fazer meu negócio, depois que eu tive meu bebê, né?
Eu falei pra ele, eu tenho esse sonho, né? Uhum. É um sonho pra mim ter um salão, né, de beleza com as minhas coisas que eu gosto de fazer e tal. Aí ele falou pra mim, vamos realizar esse sonho. Como eu voltar pra gravação? Tá gravando? Tá. Aí ele falou, vamos realizar esse sonho. Graças a Deus, na firma, na empresa que ele tava, ele ganhava muito bem, né? Daí ele foi... E hoje você tá bem. Sim, tamo bem. Daí ano passado eu abri um salão, né? O meu bebê tinha 1 ano e pouquinho. Daí eu abri um estúdio em outro Eu fico lugar. perguntando hoje se você tá bem, hoje você tá bem, porque a gente tem uma história meio parecida, mas não tão profunda Não. assim, Eu tive alguns azar aí com o relacionamento, mas nada tão perto como você. Então, por isso toda hora eu fico perguntando. Não, eu tô bem. Você tá bem? Você tá bem? Eu tô muito bem, eu dou muitas graças a Deus, sabe? Todos os dias eu agradeço pelo meu marido que Deus me deu, porque ele fala, um presente de Deus. Ele é um presente de Deus mesmo, sabe? Eu não vou falar que é um homem perfeito, sabe? Que não existe. Todo mundo tem, né? Os defeitinhos, né? As relações de casamento, tudo tem, mas nada do que eu já Não, minha passei. filha, eu vou te falar uma coisa. Esse homem é perfeito, perto do que você já passou. Perfeito. Tem que idolatrar ele todos os dias. Dizer, Deus, obrigado por ter colocado esse homem na minha vida. Não, agradeço. E olha pra você ver, a idade dele, que falam, né, que homem novo, não quer compromisso, não sei o quê. Eu achava isso, que ele não ia querer nada comigo. Eu falei, não, tá brincando, menino de 21 anos, o que ele vai querer comigo Deixa eu te com falar, 4 filhos? O relógio de Deus é diferente do nosso. E, tipo assim, assusta, né, porque é novo, né? Tem tudo pra ter uma vida exatamente, sozinho. quando você assistir meu documentário, se um dia você tiver a oportunidade de assistir, eu sempre falo isso. Cara, eu só parei de sofrer desgraça em 2023. Mas tem 2 anos só que eu parei de sofrer. Eu também, foi pouco tempo. Que eu comecei mesmo assim a tomar as rédeas da minha vida e falar, não, eu não vou aceitar isso que eu tô vivendo e vamos embora. Só não troquei o marido, né? Dei uma domesticada nele. Mas, né, tudo tem seu tempo. E você acredita que hoje, nos dias de hoje, as pessoas que são próximas a gente, todas falam isso. Márcia, hoje quem tem medo de perder você é o seu marido. Porque ele mesmo fala, ele fala assim, eu aprendi a admirar você e ver em você o que eu não via antes. Mas eu fui estudar, né? Fui como é que fala assim? Fui buscar melhorar, né, como pessoa, pensando assim, mano, esse cara não é tudo que eu tenho na vida, sabe? E aí as coisas melhoraram, começaram a mudar. Eu pensei assim também, tipo, pra mim melhorar também o meu jeito de ser, né? Não por melhorar por ninguém, por mim, sabe? Que eu precisava também ter uma diferença na minha vida, não só por depender do meu marido, né? Que todo mundo começou a falar, né? É por causa do marido dela. Só mandei teu marido trabalhar mais. Ela só tem carro por causa do marido dela. Eu falo ela só assim, tem mande ele trabalhar casa, mais. ela só não paga aluguel por causa do marido dela, entendeu? Então, tipo... ninguém sabe, a maioria das pessoas não sabe do que eu passei. As pessoas não sabem o que eu fiz, o tanto de ano que eu paguei aluguel, o tanto de vezes que eu tive que trabalhar antes de fazer. Não, deixa eu te falar, as pessoas As pessoas acham que a minha vida sempre foi assim, na moleza. Elas nunca vão se doer pelo outro. Eu dei um exemplo esses dias do rato. Tinha um rato, menina, apareceu um rato lá em casa. Meu Deus. E eu comecei a dizer que é porque o povo não gostava tipo, meu marido e o filho dele não gostavam de limpar a cozinha. E eu falei que era culpa deles. Né? E lá tinha muito problema por causa de lavar louça. Ninguém gosta de lavar louça. Aí tinha uma moça que, você acredita que essa moça faleceu? Ela ficou quase 1 ano me procurando no Instagram, pedindo pra mim ajudar ela com o problema de um processo. Eu ajudei ela com o vizinho que tava apanhando lá da facção, que daí eu liguei lá e deu jeito. Esses dias eu tava vendo a conversa com ela, tipo, tem até as filmagens, sabe, que ela me mandou. E aí ela me procurou por causa desse processo. Eu dei entrada no processo. Teve um problema, ela não tinha como pagar, me deu uma máquina de lavar louça. Porque ela falou assim, Márcia, eu tenho uma máquina de lavar louça? Eu já tô te devendo há muito tempo. Você não quer ficar com a máquina de lavar louça? Só que daí você me dá uma diferença de tanto de dinheiro, porque ela custou tanto. Ela me mandou a nota, me mandou as coisas. Eu olhei para um lado, olhei pro outro, falei, quero. E meu marido, eu não sei por que você tá pegando uma lava-louça. Porque é besteira uma lava-louça. Eu falei, é o seu inferno que eu passo aqui por causa de louça. Peguei a lava-louça. Sabe quem que usa a lava-louça? Ele. Não sou eu, não. É ele que usa a lava-louça. Tá bom. Aí ele pegou e comprei a bendita da lava-louça. E o rato veio e entrou. E aí foi pra matar o rato e eu não deixei ele matar o rato porque eu falei assim, mas ele tá procurando comida. Isso faz parte da cadeia alimentar. Deixa o coitado do rato aí. Ele vai embora. Quando for amanhã, desinfeta a casa,
fechem as janelas e vocês parem de deixar porcaria na pia, porque tem uma lava-louça. Aí ele falou assim pro rato, você só não vai morrer hoje por causa dela, viu? Tá bom. Pra mim, o rato era assim, ó. E eu falei, mas de onde que esse rato veio? Porque tem 2 cachorros ali, a gente mora num bairro bom. Eu moro subindo essa avenida aqui, viu? Eu moro num bairro bom. De onde que esse rato veio? Eu na minha cabeça, né? Tá bom. Aí o ratinho foi embora, aí o meu marido falou, mas por que você fica tá defendendo um rato? Eu falei, você assistiu Ratatouille? Eu e meus filmes da Disney. Você já viu o rato lá? Aí meu irmão Thiago, aí o rato vai pegar nos seus cabelos e vai ficar puxando pra cozinha. Aí eu falei, deixa o rato. Vocês estão, deixa o rato não tá fazendo mal pra ninguém. Aí meu marido, esse rato vai acabar trazendo doença pra cá. E eu falei, nossa, tem uma amiga minha mesmo na cadeia, com o pé dele é todo cheio de micose por causa dos ratos. Mas esse aqui não vai trazer nada. Deixa o rato, tá bom. E comecei a falar pro meu marido que pessoas arrogantes, soberba, não prosperam, que a ruína vem, que não sei o quê, e fazendo uma lavagem cerebral nele. Ele falou, eu tenho que fazer 2 orações, ó, pra mim ou tá pra você. Desse jeito, tá bom. Fomos dormir, o rato foi embora. No outro dia, eu estou na cozinha. Ai, meu Deus, eu acabei de lembrar da cena. Então assim, eu tenho uma geladeira preta que era meu sonho. Eu passei 1 ano indo na loja, pagar a prestação, e eu ia até a geladeira e cumprimentava ela. Você acredita? Eu dizia, ó, vou vir te buscar. Você acredita? Eu falava, eu vou vir te buscar. Eu tenho as fotos até hoje dessa geladeira, que eu mandava pro Ricardo e falava assim, ó, tá baixando o valor, mas eu vou levar essa geladeira. A atendente veio, e eu falei assim, por que essa geladeira preta, ela preta é cara e essa aqui é branca é mais barata? Ela falou, aí ele me olhou os pés da cabeça, que eu tinha mania de andar igual uma doida, e falou assim, uma questão de estética. É porque a preta, nem todo mundo tem condições de comprar, e a branca já é mais acessível. Eu falei, eu vou comprar a preta. E ela, tá. E saiu aquela, não. Aí beleza. Não é preconceito, hein, gente? É porque ela era baixinha. E aí, eu fui pra casa e falei, mano, que a mulher me tirou, cara. Aí meu marido deu risada, morreu a história da geladeira. Mas eu comprei a geladeira, viu? E não comprei com ela. Ela veio pra me atender. Eu falei, você não, você me estratou o dia que eu vim aqui. Eu vou comprar com ele, mas com você eu não compro. Ela, mas você comprou um micro-ondas comigo? Eu falei, então, o micro-ondas custava R$1.000. A geladeira custa 6, né? Falei assim pra ela, você achou que eu não ia poder levar, né? Tá bom, mas levei a geladeira embora. Tô lá em casa, abrindo a minha geladeira dos sonhos, porque ela tem uns negócios digital assim pra controlar a água. A água não, as bebidas, porque eu gosto de pôr a coca, com 40 minutos tá gelada. Mano, quando eu abro, o rato pulou assim. Nossa. Meu, deu um escândalo. E eu, mata esse rato, tira esse rato daqui, meu marido. Mas você não foi pra matar o rato? Eu falei, mas agora ele tá me incomodando. Tira esse rato daqui. Tira esse rato daqui, pelo amor de Deus. Mata esse rato, que não sei o quê. E aí ele já correu, mas ele não conseguiu matar o rato. Fechou a janela, mas a gente descobriu de onde que o rato veio. E tampou lá o buraco de onde aquela benção tava vindo. E ele falou, e é fêmea, viu? Porque quem sai pra caçar é a fêmea, não é o macho. Eu falei, mas gente, até nessa raça aí, as mulheres são exploradas. E aí o rato foi bem, mas eu fiquei com aquilo e eu falei assim, o rato agora fez mal pra mim. Quando ele fez mal pra você, eu não quis saber. Mas quando ele fez mal pra mim, eu quis saber. Tá vendo, Ricardo? A gente tem que ter empatia pelas desgraças que acontecem com os outros. Tipo, por mim. E ele ficou assim, tem que ter, né? Igual o problema que eu tive com um velho abençoado aí, que ele virou pra mim e falou, mas Márcio, ele tá na razão dele. Aí o velho caçou junto com ele. Eu falei, mas ele dá na razão dele? Ele, não, vamos dar um jeito, que eu não sei o que. Eu falei, tá vendo? A gente nunca se importa com a dor do outro, até doer na gente. É igual nossas histórias de vida. Ninguém se dói pela sua história porque não passou pela mesma dor. Sim. Aí se coloca numa posição de julgar. Na internet tem muito assim, eu já sofri horrores e não fui vender droga. Mas você passou pela mesma estrada? Não, sim. A sua foi diferente. Mas tem esse julgamento engraçado, né? E na minha família, assim, sempre me julgaram. A minha família, eles têm mania sempre de fazer festa, sabe? Reunir todo mundo, sempre teve. E eu sempre fui a julgada, sempre fui a ovelha negra, né? Sempre fui a única mulher que foi presa. Que mas pessoas são hipócritas. Mas, tipo, ninguém teve coragem de falar na minha cara, né? Isso é só pelas minhas costas. Não, eu assumo. Eu posso ser... às vezes eu tenho esse defeito. Eu tenho uma opinião hoje, amanhã eu tenho outra. Eu falo, eu sou hipócrita. Tá tudo certo, mas pelo menos eu tenho coragem de assumir que eu mudei a minha opinião, né? E, tipo, quando a gente começa a se reerguer, aí todo mundo que critica também não tem coragem de apoiar. Daí, tipo, nós só fica vendo o seu crescimento. Não tem coragem de dar um elogio, não tem coragem de nada. E é isso que eu fiquei vivendo. Quando eu abri meu salão, ano passado,
eu fiz uma inauguração, né? Eu convidei, né, as pessoas. Tipo, a gente tinha muitos amigos, eu e meu esposo. Alguns da parte dele também, que ele tinha amigos dele que tinha as mulheres e sempre vinha em casa. Eu sempre gostei de receber as pessoas super bem, sabe? Uhum. Sempre gostei de fazer comida, fazer as coisas. Eu amo fazer coisa gostosa. Eu sou ótima na cozinha, tanto que meu marido agora é um ótimo cozinheiro, né? Depois que eu ensinei ele, agora ele faz tudo. E quem mais cozinha em casa é ele. Daí, a gente sempre fez tudo para as pessoas, sempre recebeu bem, sempre fez as coisas. A gente ia na casa das pessoas, sempre levou as coisas, compra as coisas e tal. Só que daí a gente começou a perceber que a gente tava dando muito espaço para as pessoas, sabe? E a gente começou a perceber por causa de um casal de amigo dele que a gente viu que tava meio com inveja. Por isso que eu não deixo ninguém saber nada de mim. Tudo o povo acha que eu Como sou eles sustentada pelo meu marido. frequentavam muito nossa casa e, tipo assim, eles foram no nosso casamento, eles foram no chá de bebê, a menina que se dá presente pro nosso filho e tal. E depois eles se afastaram do nada, sabe? Eles convidaram a gente pra ser padrinho do casamento dele. Depois que nós casou, eles decidiram casar. Eles estavam 4 anos juntos, daí eles decidiram casar. E chamou nós pra ser padrinho. Depois eles sumiram, porque eu já tava sentindo umas coisas estranhas, sabe? Daí eles se afastaram, sumiram, bloquearam nós e desapareceram. Oxi. E não viram nosso filho só uma vez. No dia que eu saí do hospital, no outro dia eles foram em casa, sabe? Levar o presente. E daí eu falei pra ele, quando Deus afasta, a gente não tem que nem ficar perguntando por quê. Alguma Resposta às coisa tem. orações. Aí depois de um ano, ela veio me chamar no Instagram, perguntar pra mim se estava tudo bem, que não sei o que. Eu falei assim, eu não entendi nada, você quer vir falar comigo como se nada aconteceu, você sumiu, você me bloqueou, mas o seu marido bloqueou meu marido, e eles eram amigos de anos. Aí, tipo, eu deixei assim, sabe? Não quis mais saber de aproximação. E começou a muitas pessoas se afastar. Muitas, todo mundo que estava ao nosso redor. Se afastou, se afastou, se afastou. E quando eu abri esse salão, eu convidei algumas pessoas, pessoas da família, minha amiga e tal. Falar pra você, eu fiz um café da manhã, nossa, um monte de coisa pra inauguração, que eu tava tão feliz, sabe? Uhum. Mas olha, não encheu todos os dedos da mão de quem foi, sabe? Eu fiquei lá, daí eu fiquei meio triste, porque não foi todo mundo que eu convidei. Mas quem foi, né, eu fiquei feliz, porque eu sei, né, teve pessoa que teve que trabalhar, né, tudo bem, mas eu sei quem quis estar lá, entendeu? Quem fez um esforço pra estar lá. E daí começou, sabe, dar errado. Eu postava tudo, sabe? Eu postava tudo. Daí ninguém comentava, ninguém curtia, ninguém falava nada, ninguém me elogiava. É que eu postava mais. E daí eu comecei a se frustrar com isso, sabe? Só que daí, como eu dava mamar pro meu filho, a minha mãe tava cuidando dele pra mim, daí minha mãe já desistiu já de novo. Aí meu marido falou, deixe, nós dar um jeito. Eu ia abrir o salão só quando ele tava em casa, nos horários que ele tava, né? Que ele trabalhava em 4 turnos. Aí eu, tipo, ia quando eu podia, sabe? Eu fazia o curso também. Aí o meu irmão também me dava uma força, porque eu trouxe ele pra morar perto de mim, porque ele pediu uma ajuda pra mim. Eu fui lá e ajudei ele. Só que daí, quando eu precisei, ele virou as costas também. Ficou de olhar o meu bebê pra mim pro curso, só pra mim pro curso era uma horinha. Não foi, daí eu tive que faltar, daí pagava multa pra ir, sabe? Quando você faltava, pagava multa. Aí já comecei a ver, sabe, que as pessoas, elas só ajudam quando convém, elas só estão perto de você quando convém, sabe? E ele começou a abrir meu olho, porque eu sempre fui boba, eu sempre fiz tudo que eu pude sem ficar vendo, nunca joguei na cara, sabe? Só que daí ele começou a abrir meu olho, falou assim, viu, você não pode fazer tudo por todo mundo. É, tudo tem um limite. Você não pode, as pessoas se aproveitam. E hoje você tem seu espaço. Então, daí eu fechei esse, porque não deu certo. Fiquei um tempo lá, começou a dar tudo errado, sabe? Minha cunhada começou a falar as coisas, meu irmão começou a falar as coisas. E parece que tava, sabe, torcendo pra não dar certo. E eu acabei chamando ela pra trabalhar comigo, que ela faz unha e tudo. Mas daí piorou, aí que meus clientes não iam mais e começou a piorar tudo. Aí eu fechei, porque nós estávamos pagando aluguel. Daí meu marido falou, não dá pra você pagar pra trabalhar, né? Aí eu fechei. Falei, eu vou fechar, mas eu vou guardar tudo. Eu não vou vender. Aí guardei tudo minhas coisas. Aí foi passando, eu fiquei frustrada, sabe, Márcia? Porque quase entrei numa depressão, porque eu via minhas coisas lá, gastamos tanto dinheiro, né? Foi quase uns 8 mil reais em tudo, em produto, material, tudo no lugar que a gente reformou o salão que eu aluguei pra fechar. E aí eu fiquei super frustrada.
Aí eu comecei a me afastar mais das pessoas mesmo, sabe? Eu comecei a ver que nem todo mundo tava por mim, nem todo mundo que falava que gostava de mim, né, não tava. Porque tinha pessoa que falava que gostava tanto de mim, mas não conseguiu. Eu fiquei com uns 2 meses com o meu salão aberto e não foi lá nem dar uma olhada, nem dar um oi pra mim, sabe? Então eu fiquei, tipo, me sentindo que as pessoas não ficam felizes com as conquistas da gente, né? É fácil falar, tipo, consolar você quando você tá num momento de dor. Mas quando você tá feliz, é difícil. A pessoa não consegue disfarçar, né? Que a vibração pela sua conquista. Ou ela vibra ou ela não vibra. Então, pra não mostrar pra você que ela não gostou, ela não vai olhar na sua cara, ela vai afastar, né? Pra não mostrar que ela tá feliz, que ela não tá gostando de você tá conquistando as coisas. E foi isso que eu comecei a ver das pessoas. Tem muita pessoa que não tava gostando de eu estar bem, sabe? De eu dirigir pra lá e pra cá, de eu estar com as minhas coisas. E mesmo assim eu não parei, continuei, comecei a estudar, comecei a fazer minhas coisas. Eu falei, meu marido, eu vou abrir de novo. Daí ele falou, vamos abrir em casa. Eu falei, que eu tava muito frustrada. Ele percebeu, né, que eu não tava bem, que eu queria ter meu negócio de novo. Daí esse ano eu comecei a falar pra ele que eu queria abrir de novo. Eu comecei a estudar de novo, né? Comecei a fazer meus cursos. Aí como eu entrei na área dos cílios, eu só era design de sobrancelha, né? Aí como os cílios tava numa tendência, eu comecei a fazer curso também. Comecei a entrar nessa onda. Daí eu falei, eu vou fazer cílios também. Aí fiz meus cursos, comecei a me preparar, só que eu fiz tudo calado. Não contei nada pra ninguém, sabe? Daí eu comecei a comprar as coisas que faltavam, né? Pra fazer cílios. Meu esposo começou a reformar lá a garagem pra mim, lá, arrumar lá, separou um lugar que cabe 2 carros, né? Daí ele falou, vamos fazer um lado aqui, um mini estúdio, e do outro lado nós deixa o carro, né? Só que daí tem um cômodo lá na frente que a gente ia reformar, fazer uma sala, que não tava usando, sabe? Só que daí eu falei pra ele, eu acho que eu vou fazer uma sala de curso aqui. Eu faço um embutido com o estúdio, abro uma porta, faço um estúdio e uma sala de curso, que eu tenho vontade de dar curso, né, futuramente. Aí eu não contei nada pra ninguém, começou a fluir as coisas, devagarzinho, Aí andou. devagarzinho. E quando as pessoas começaram a saber, quando eu comecei a postar, mesmo assim não tinha apoio ainda, não. É poucas pessoas que dão um parabéns, que falam, olha, eu torço por você, sabe? Vou Mas deixar aí eu já... o arroba do seu estúdio, então. Mas aí eu já fiquei mais forte com isso, sabe? Da outra vez, agora, tipo, eu não me abalo mais, sabe? Se eu posto uma foto no Instagram e eu vejo, tipo, 100 pessoas que viu o seu story, mas 4 curte, sabe? Você vê até as pessoas que têm contato com você, que fala que é tua amiga, que fala que gosta de você, mas não tem coragem nem de falar alguma coisa pra você, sabe? Porque isso, às vezes, é uma coisa boa. Tipo assim, que nem hoje em dia a gente usa muita rede social pra divulgar o trabalho, né? Principalmente o meu, que tem que postar, não tem como. Faz uma sobrancelha, você tem que postar. Se faz um cílio, você tem que postar. Porque Não se sinta sozinho. Eu fiz um episódio onde apareceu apenas 2 pessoas. Hoje a gente tem um vídeo lá com mais de 20 mil visualizações. Isso que a gente não pode Isso é bom, desistir, né? Mas, exatamente. que nem eu falei pro meu marido, eu falei, às vezes eu tenho vontade de desistir. Desistir é o principal. Mas deixa eu te falar, uma dúvida minha pra gente finalizar. E a Amanda que passou, porque a gente começou a conversar de tarde, nós terminamos à noite. E a Amanda que passou por tudo isso, o que ela sente hoje, quando ela se vê? Hoje eu sinto que eu sou forte. Porque eu acho que se eu não fosse forte, eu não tava aqui. Foi muita coisa pra ter passado, assim. Se eu não tivesse a força que Deus me deu, né? Principalmente, né? Deus. Acho que se Deus não fosse na minha vida, eu não tava aqui. Porque era pra mim ter morrido já. Curiosidade. Eu chorei várias vezes com você contando sua história. Eu não vi você chorar nenhuma vez. Você já chorou muito, né? Já chorei. Eu já chorei contando a história pra mim mesma, né? Porque eu sempre relembro algumas coisas pra mim. Tipo, quando eu tô numa situação que eu olho e falo que eu acho que eu não vou aguentar, eu lembro das coisas que eu já passei e falo, não, eu vou aguentar sim. Que o que eu aguentei. Isso aí que você falou é muito real. Uma vez eu fui num salão de cabeleireiro que eu não tinha dinheiro, mas eu fui lá pra ver quanto que era pra fazer o cabelo e tudo mais. Aí fui lá, juntei o dinheiro quase 4 meses pra fazer o cabelo, que é um salão bem caro que tem aqui. Foi em 2023 que eu fui lá. E aí eu tive que voltar pra ele lavar o meu cabelo, porque eu tinha ficado muito loira, né? E eu lembro que eu falei pro meu marido assim, me dá o dinheiro do Uber
Porque como que eu vou entrar naquele salão? Vou me cobrar uma fortuna. Ele falou, mas você tem que frequentar esses lugares pra ver se você quebra essa sua visão aí de que, eu não tenho condições e começa a se enxergar. E eu olhei, achei meio estranho o comentário dele e fui. Aí lá eu conheci uma médica, loira, bonita, dos olhos azul. Tem até uma entrevista que ela participou, ela era evangélica, ela participou. A gente conversando, aí ela falou pra mim que ela tinha entrado em depressão, porque acho que o rapaz não queria mais ela. Ela participa de um episódio, bem no comecinho ali, em 2023, ela pediu pra participar. E aí eu falei pra ela, eu falei assim, eu falei assim, não, mas você é tão bonita assim, né? Você tentou se matar? Ela falou assim, porque era um amor que eu nunca vi igual, não sei o que, e conversando. Aí eu virei pra ela, ela falou assim, e você não tem nenhum desejo? Eu falei, tenho de emagrecer, olha pra mim, tanto que eu tô gorda, olha a minha cara, que não sei o que. Fizeram até um meme comigo esses dias, por isso que eu fui lá naquele salão, que nem dinheiro pra ir naquele salão eu tinha. Ela virou pra mim e falou assim, por que você não procura pra você emagrecer? Aí eu falei pra ela, porque eu não vou conseguir, então eu vou fazer uma bariátrica. Ela virou pra mim e falou assim, com a história de vida que você tem, com tudo que você passou, você acha que emagrecer é um obstáculo pra você? E eu fiquei olhando assim, pensando, essa mulher com cara de patricinha de Beverly Hills aí, tá falando o que pra mim? E isso ficou na minha cabeça e eu comecei a usar essa fala dela. Sim. As pessoas, às vezes, elas têm impacto na nossa vida e nem imaginam, sabia? Sim. Dependendo de uma fala, né? Que a pessoa fala, você fica ali pensando. Isso, e toda vez que eu vinha, assim, algum obstáculo, eu falava, mano, é tudo que eu passei. Exatamente o que ela falava pra mim. Isso virou um mantra. Sim. Quando vem algum problema, na hora que o doutor ligou com a Chica no B.O., né? Que ele falou assim pra mim, você não sabe, porque vira e mexe alguém me denuncia no tribunal de ética, né? Tem um meme aí na internet que fala assim, nunca um formado vai vir falar de mim. Eu falei, comigo ao contrário, é esse que vem atrás de mim. E eu já pensei logo, falei, pronto, né? E ele falou, você não sabe o que saiu lá no tribunal de ética? Eu falei, mas eu não xinguei ninguém, eu não fiz nada, não xinguei nenhum advogado. E não é, graças a Deus era uma coisa boa, né? Porque eu sou tão calejada só de coisa ruim então, que... É que nem agora que eu descobri, né, mais um bebê. Sim. Eu fiquei assim com meu marido, eu falei, meu Deus, eu não vou aguentar. Vai, lógico que vai. Daí ele falou assim, nossa, mas você acha que não? Eu tô com você não tá sozinha. Cada filho tem um propósito na nossa vida. E eu fiquei pensando, né, minha filha, eu fiquei meio mal assim, sabe? Daí minha filha falou assim pra mim, mãe, a minha filha de 16 anos, mãe, você não lembra de tudo que você já aguentou, mãe? Você tem nós 5, mãe. Você acha que se Deus está te dando 6, você acha que não é pra você aguentar? Se você aguentou 5, você vai aguentar 6, você vai aguentar 7? Falei, não, 6 tá bom, filho. Falei, não, 6. E ela é bem amiga sua, né? Sim, ela conversa sobre tudo comigo. Daí ela, tipo, quando ela vê, às vezes dá uma crise de ansiedade, alguma coisa, ela me acalma bastante. Ela tem muita paciência comigo, sabe? E olha que legal, hoje ela tem o padrasto, né? Então ela vai saber exatamente o que não ter na vida dela e o que ter pela referência. Sim, ela fala isso pra mim bastante. Ela vê o jeito que ele trata, a paciência que ele tem comigo. E nós dois conversamos com ela, né? Às vezes quando nós dois não quer conversar, se eu tô nervosa, eu não quero falar com ele, ele não gosta que eu fico assim, daí ele sai de perto de mim. Aí ele conversa com ela, e ela conversa com ele as coisas que ele precisa ouvir, aí depois ela vem e conversa comigo, ela fala, agora vocês dois conversam junto e vocês se resolvem, por favor. Ela é a mediadora. Ela faz isso. Ai, porque meu Deus, vou chorar de novo. e as coisas que ela me fala, nossa, é muito assim. Eu fico olhando e falo, um dia eu falei assim pra ela, filha, se eu tivesse essa mente que você tem hoje, a sua mente, quando eu era da sua idade, meu Deus, eu tinha poupado tanta coisa na minha vida. Daí ela fala assim, mãe, mas Deus sabe o que faz, mãe. Tudo que você passou era pra você passar, porque senão você não ia ter nós. Você já pensou o que ia ser sua vida sem nós? Eu falo, é verdade. Ela falou assim, então agora, se Deus está te dando mais um bebê, é porque tem um propósito na sua vida, na nossa vida. Vai ser difícil, né, mãe? Porque eu sei que eu vou ter que ajudar você a cuidar, mas Deus sabe o que ele faz, mãe. Eu espero que seja tudo do jeito que ele planeja, porque tudo que ele planeja é bom pra gente. Ela fala bem assim, ela tem umas palavras tão positivas, sabe? Que eu olho e falo, meu, essa é minha filha, sabe? Graças é a filha que eu tô criando, que eu quis, que eu falava assim. Dá beijo se essas crianças não tivessem ficado rebeldes. Já falaram pra mim uma vez, uma tia minha que era casada com um tio meu, ela falou assim uma vez pra mim, que ela discutiu comigo. Ela falou assim, seus filhos vai ser tudo marginal igual você. Vai seguir tudo o seu caminho. Aí eu falei assim pra ela, não, meus filhos não. Eu posso ser o que for, mas meus filhos não vai ser. Eu vou fazer tudo que eu tiver que fazer pro meus filhos não ser. Tudo que não fizeram por mim, né?
eles não vão passar pelo que eu passei, eu vou fazer tudo pra que isso não aconteça. Daí ela falou assim, eu quero só ver. Eu falei, um dia você vai ver. Um dia você vai ver, um dia você vai ouvir. É satisfatório, né, quando as pessoas que te desejaram mal te ver Sim, bem. porque eu nunca absorvi isso. Tudo que falaram pra mim de ruim, que jogaram, sabe, praga, que eu não ia ser isso, que eu não ia ser ninguém, que eu até sem teto, né, que eu não tinha teto. Quando eu vejo hoje tudo que Deus me deu, sabe, não só a minha família, que é o principal, mas as coisas material também, porque eu também não tinha nada, sabe? Eu olho as pequenas conquistas minhas que eu tenho, que nem você postou no story da fritadeira, né? Eu me identifiquei, porque pra mim, qualquer coisinha que eu compro assim, eu me identifico, porque é uma coisa de Deus, tá? que a gente meu conquista. trabalho. Então, quando é com o meu, porque às vezes eu compro comida do meu marido, né? A maioria das vezes. Mas quando é com o meu, que eu faço o meu trabalho, que eu faço uns cílios, faço uma sobrancelha, eu cato o dinheiro, assim, é meu, vou lá, compro as coisinhas, é com o meu dinheiro que eu fiz. Ai, é tão satisfatório, né? Eu falo, meu, obrigado, Deus, porque hoje eu posso comprar uma coisa pra mim com o meu dinheiro trabalhado, mesmo que eu compre do meu marido também, mas é gostoso você trabalhar e você ver o resultado do seu trabalho, né? E quando a cliente fala, eu amei, eu vou voltar, eu falo, nossa, obrigado, meu Deus. Amém. Sei que começa devagar, mas a gente vai Ai, devagar, cada né? coisinha. Esses dias o cliente me deu eu falo que foi o cliente, mas não foi meu cliente. Umas frigideiras. Eu tive que complementar, né? Aquelas frigideiras da Polishop, menino do céu. Nossa, parecia que eu tinha ganhado na loteria. E meu marido faz uma prateleira pra essas frigideiras. Eu falei, ninguém vai pôr a mão. Vocês estão proibidos de pôr a mão. Detalhe, você cozinha? Sim. Eu não sei nem fritar um ovo. Tá bom? Eu Eu, gosto. e meu. Não, aí o doutor Felipe juntou com meu marido, né? E ficou assim. Mas por que você quer uma fritadeira? Você nem cozinha. E eu, porque eu quero. Eu vi aquele negócio e eu quero. E eu quero, eu Pra quero, deixar eu quero. enfeite. Não, mas o meu negócio faz um monte. É tipo, é um air fryer, mas. Digamos que ela tomou uns veneninhos na academia, sabe? Porque ela frita, ela grelha, ela faz um monte de coisa. Eu falei, eu vou comprar uma tomada inteligente, eu vou estar lá trabalhando e eu vou programar lá na Alexa e quando chegar a comida vai estar pronta. Aí meu marido virou e falou assim, quem vai pôr dentro da fritadeira? Eu falei, isso daí a gente discute depois. Mas na minha imaginação vai estar tudo pronto. E meu, na hora que eu vi a frigideira assim, eu ficava assim dentro de mim, venci mais uma vez. Você acredita? Cada uma frigideira, mas tá bom, né? Acredito. Quero te agradecer por você ter vindo, a gente falou bastante. Sim. E eu vou dividir a sua história em 3 partes. Porque. Ficou longa. Não, mas foi Ainda boa. eu cortei bastante. E você fala bem. Uma coisa que eu acho que você deveria investir é em palestrar, tá? Você tem uma história que eu acho que pode mudar, assim, a vida de muita gente. Sabe que eu sempre senti isso, assim? Com certeza, mas na hora que você sentar, que a pessoa começar a te ver sempre... e começar a ouvir, vai se conectar. Isso é uma coisa, é um dos meus sonhos, é uma parte dos meus sonhos, que eu tenho vontade de contar a história da minha vida pra inspirar as mulheres também nessas partes de abuso de relacionamento, sabe? E que nem tudo tá perdido. Sim, porque a maioria das mulheres Como os crentes falam, uma hora chega um varão pra você. Não só por varão, isso, né? É que a maioria não sabe sair daquilo. A maioria não sabe sair, né, daquilo. E se sente dependente, acha que tem que ficar com ele por causa do filho, por causa disso. Não sabe sair daquilo. E você, eu vou te falar uma coisa, a sua oratória é perfeita, viu? Porque você conta a história, você não chora, você não... Tipo assim, você conta a história relatando assim com detalhes e você prende a pessoa na conversa. Se você tá comigo, pra eu contar a minha história, você vai rir, você vai chorar, parece um show de stand-up. Na palestra mesmo que eu fiz recentemente, eu falava uma palavra, mas eu gosto de fazer, o povo ria. Eu gosto de fazer isso. E eu falava assim, tá bom, tudo bem, é minha desgraça, vamos lá contar. Por quê? Porque você acho que, eu não sei, acho que é tanta coisa assim na cabeça... E quando você vê, você já falou e depois você ri. Um dia... E eu nem contei ainda as coisas que aconteceu comigo na academia, né? Na parte lá dentro. Porque eu acho que dá pra gente marcar. Que a superação, eu acho que a superação é mais legal. Mas eu tive também envolvimento com sapatão na cadeia, que eu achei que eu não queria ter. Eu nunca tive interesse por mulher. Tem até essa parte. Seu marido sabe disso? Ele sabe. Você contou pra ele? Sim. Porque tem uma maioria não. Mas tem algumas que vêm aqui que a gente pede pra ocultar essa parte. E tipo assim, não conta isso não, tá bom? Tem algumas que... Não, você pode contar. Eu não ligo. Eu tô falando que tem algumas que esconde, né? Eu não ligo.
Nossa, não importa. Sabe Sabe por quê? Será que você não ficou com uma mulher lá? Não, Sabe por que eu não ligo? Porque fez parte da minha história. Eu não acho certo eu tirar essa parte, porque foi uma parte que me ajudou lá dentro. Eu fugi um pouco daquele lugar quando eu me envolvi com o sapatão. Eu, tipo, esqueci um pouco das dores, né, que eu sentia de saudade dos meus filhos. Eu esqueci um pouco. As relações homoafetivas Ainda mais que foi um sapatão bom, né? Porque não foi aquele sapatão surtado que se corta, toma remédio. Foi um sapatão bom. Exatamente. Essas relações homoafetiva temporária que acontece com a mulher é justamente por questão da carência. Mas é uma carência que ela não é temporária pela prisão. É tipo, é uma amizade, né? Eu senti, tipo, uma amizade. Só que daí, como ele já parece de homem, né? Parece homem, você só vê mulher. Daí você vê um sapatão que é igualzinho homem, voz de homem, tatuagem de homem. Ah, mas tem uns que enganam. Que era sapatão tem uns que enganam lá. Se colocar uma meia no meio das pernas, parece um homem parado. Era um homem. Nossa, era muito parecido com um homem. Mas tem. Gente, como isso? Tinha um lá que tinha acabado de fazer aquela transformação. Não tinha nem os peitos, porque tinha feito a cirurgia. Meu Deus, também parece um macho mesmo. As mulheradas fazem festa. Não, e ele parecia um macho mesmo, que era até gigolô igual. Tipo, enganava um, enganava outro. Ah, não, mas os sapatões são tudo assim, porque esse sapatão que eu fiquei era casado. A mulher ia visitar. Ai, que vagabundo. Eu também, né? Mas deixa isso pra outra história. Se você puder vir, né, numa outra oportunidade, aí a gente entra nessa parte. A galera gosta das histórias de cadeia. Se a galera pedir, né? Com certeza vão, pode ter certeza. Mas eu acho, Márcia, né, no meu conceito, eu acho mais interessante o começo, lógico, né, a entrada pro crime, ali um resumo que se passou na cadeia e a superação. Eu acho que isso é muito mais interessante. Sim. Tem uma galera que assiste de 100%, 90% quer saber das histórias da cadeia, entendeu? Olha, eu sou uma. Então, tipo, a gente pode marcar, aí você vem de novo. Nossa, mas minhas histórias na cadeia foi bem legal. E a gente faz. E vou te falar uma coisa, e se você tiver a oportunidade, investe nesse negócio aí, viu? De palestrar, de contar. Porque você envolve a violência doméstica, você envolve o relacionamento abusivo. Abuso infantil. Exatamente. O abuso. Nossa, você tem uma mistura aí do Código Penal com o Código Civil completo. Muita coisa. Entendeu? Parece que eu passei por tudo. Meio que você gabaritou, assim, sabe? O Código Penal e o Código Civil de tantas coisas que foram violadas suas. Então, eu acho que você deveria investir nisso, viu? Eu nem sei como fazer isso. Eu vou fazer um evento que é pra contar, tipo assim, pra trazer pessoas que participou do podcast, né? Que é diferente. Uma coisa presencial e a conversa. Aí eu vou te chamar pra palestrar nesse evento. Você só me fala, ele provavelmente vai ser num sábado. Eu não sei como que é lá o local onde você trabalha, mas eu acho que não, legal. É meu mesmo. Eu faço o que eu fiz, eu chamei as meninas e ficava... Eu tô parecendo famosa. Um monte de gente pedindo pra tirar foto comigo. Aí eu falo, gente, a gente nem imagina. Mas o que a gente fala causa um impacto na vida do outro. Você pode ver que do pouco que eu achei tão milagre não ter falado demais. Todos eu te conto de alguma fala que alguém falou e criou um gatilho, tipo, ativou um gatilho em mim, sabe? Sim. Porque imagina quantas pessoas você não pode alcançar, se tem uma história boa. Devia escrever um livro. Dá um arrepio, menina. Devia escrever um livro com mais detalhes. Você acredita que a minha filha falou isso pra mim? A minha filha de 13 anos, ela falou assim, um dia que eu tava contando umas coisas, né, pra ela. Eu cobraria facilmente. A minha filha falou assim, mãe, a sua história parece uma novela. Mãe, você tem que escrever um livro, fazer um filme. Daí eu falei, você pensa que é fácil assim dela? Nossa, mãe, mas a gente fica escutando, daí a gente fica imaginando, parece que, né, dá vontade de assistir. Sim, assim mas mim. Acho que você deveria, viu? Você senta ali no Word mesmo. Joga tudo lá que você sentiu. Pensamento, mas nunca, tipo... Não, joga lá tudo que você sentiu, sabe? Depois você vai pegar essa história, aí eu te dou o caminho. Só faça. Eu aceito. E vai embora, porque você tem uma história boa. Quem sabe, né? Dá certo. Quem sabe não, já deu certo. Eu acredito que nenhum caminho, ele tipo, traça se não tiver algo... Um propósito. Pra tirar dali. Só não sei qual é o propósito do Ricardo na minha vida ainda, mas tudo bem. Antigamente, quando eu tava nervosa com ele, eu falava assim, hoje eu tô divorciada, hoje eu não tenho marido. Eu falava. E as pessoas ainda comentavam lá no episódio, né? Hoje a Márcia tá de boa com o Ricardo, ela não falou que tá divorciada. Porque eu já começava assim, hoje eu tô separada, nem falo o nome desse homem, eu falava.
Aí depois passava 5 minutos, ele é safado. Mas você ama ele. Quando né? eu tô Porque você sempre nervosa. fala dele, né? Sim, é porque ele é meu parceiro, né? Virou meu parceiro. Quando eu tô nervosa, que nós brigamos, sabe o que ele faz? Quer me comprar com comida. Hoje nós brigamos quando eu estava vindo pra cá, ele me ligou e falou assim: vamos almoçar, porque aqui embaixo tem um negócio de macarrão com vinho. Eu falei: eu não posso, a menina já tá chegando. Meio-dia ela tá aqui. Mentira, você tava, sei lá na onde ainda, mas eu falei que O tá. marido inteligente faz isso, por isso que eu tô né? gordinha, né? Depois ficou mandando ir pra academia. Ai, faz 6 meses que o homem paga academia, eu não fui lá até hoje, mas eu vou. Eu falei pra ele ter fé. Eu Café fui também, move eu montanha. comecei também, fui nem uma semana. Não, mas eu vou, não é nem pela questão da estética, é por conta que eu tenho muita dor nas eu costas. queria ir por causa da saúde. Aí tem um exercício lá que você faz também, eu tava com assim, muita dor nas que costas. segundo diz, esse exercício estica assim as Aí costas. eu comecei a fazer em casa uns exercícios lá. Oxe, nem em casa eu consigo fazer. Mas daí, Em casa dá uma só preguiça. a colher mesmo. Tá bom, gente, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. E se me der hater, eu vou apagar o comentário. Até a próxima. Ai, obrigada, adorei.